Você está ouvindo o História FM. Genocídio armênio, um dos primeiros genocídios do século XX, não foi o primeiro, mas foi um evento muito significativo e que até hoje ele levanta muita polêmica, muito debate político entre países, inclusive. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Heitor Loureiro, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Heitor, seja muito bem-vindo à História FM e fique à vontade para se apresentar. Obrigado, Iclis, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu sou um ouvinte desde o primeiro episódio, sou um apoiador também do projeto. E meu nome é Heitor, eu sou historiador formado na Universidade Federal de Juiz de Fora. Me mudei para São Paulo para fazer o mestrado na PUC, São Paulo. Depois continuei meus estudos no doutorado na Unesp de Franca, onde também fui professor, substituto do Departamento de História para o curso de Relações Internacionais. De um doutorado, eu tive a oportunidade de morar na Armênia, no contexto do programa Doutorado Sanduíche no Exterior, para fazer ali as pesquisas da minha tese de doutorado. Então, estou aqui para compartilhar um pouco contigo, conversar um pouco contigo e compartilhar com os seus ouvintes a história do genocídio armênio, da diáspora armênia e das suas consequências até o mundo de hoje. Então é isso, vamos conhecer um pouco mais sobre esse capítulo nefasto do começo do século XX, depois que eu conversar com vocês sobre a nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha no Apoia-se que financia o História FM. É um projeto educacional, gratuito, sempre foi disponibilizado de graça, vai continuar sendo, mas para ele existir, o História FM precisa do seu apoio. Então, se você já é um ouvinte constumaz e tem condições de apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de R$2 por mês, peço que você considere apoiar o História FM. E você pode fazer isso em apoia.se/obrigahistoria, via boleto ou cartão, com qualquer valor a partir de R$2 por mês, e se você apoiar com R$5 por mês ou mais, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência. E os novos apoiadores e apoiadoras são Vitor Germoglio, Jaqueline Fernandes, Carmo Almeida, Aldo Júnior, Christian Miller, Jaciara Figueiredo, Wesley Cruz, Gladstone Santos, Vitor Gonçalves, Guilherme Prata, Celso Crivellaro, Alejandro Rico, Daniel Rosa e Vitória Gouveia. Muito obrigado, pessoal, são vocês que fazem o História FM existir, e você que está ouvindo, se quiser apoiar também, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer o seu apoio. Ou, se você só quer apoiar uma vez, ou quer mandar uma quantia mais alta toda de uma vez só, para não ficar pagando por mês e tal, se for mais prático para você, você pode fazer isso via Pix, pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Exigimos da Turquia o reconhecimento do genocídio arménio como um crime contra a humanidade, de que os nossos antepassados foram vítimas. E exigimos também indenizações para a população arménia. Back to the Armenian population. Para a gente poder contextualizar direito esse genocídio, eu acho que primeiro a gente tem que situar os ouvintes, né, sobre quem são os armênios, né, historicamente falando. Além do mais, quando esse genocídio aconteceu, o país Armênia, nos moldes modernos, ainda não existia, né, porque ele só passa a existir como uma república a partir de 1918. Historicamente falando, quem eram os armênios? Essa pergunta ela é complexa, né? Como você disse, os armênios encontram ali uma expressão nacional da forma que a gente entende hoje em 1918, com o colapso do Império Russo pós-Revolução Russa, né? Não só a Armênia, outras partes do antigo Império Russo também, né? Conseguem ali uma independência que dura mais ou menos 2 anos e meio, porque logo essas partes do antigo Império Russo são sovietizadas, né? Então a Armênia tem uma república ali de 2 anos e meio de idade, que eles chamam de Primeira República, mas os armênios são um povo muito antigo
daquela região do mundo, né? Quando eu falo daquela região, eu estou falando do Cáucaso, que é onde hoje fica a República da Armênia, e foi a parte da Armênia que foi sovietizada, mas também do que os armênios chamam de Planalto Armênio, do que os turcos chamam de Anatólia Oriental, né? Então, para o ouvinte visualizar melhor, estou falando aqui do que seria o leste da atual República da Turquia, em volta de uma montanha que os armênios chamam de Monte Ararat. Agora, se a gente voltar muito no tempo aqui, na história, a gente consegue identificar, dentro de uma construção identitária armênia, de uma construção de um povo armênio, a relação deste povo com o povo de Urartu, né? O povo de Urartu é um daqueles povos que viviam no que a gente chama, grosso modo, né, Iclis, na sala de aula, de Mesopotâmia, né? Então o povo de Urartu seria um povo que estaria ao norte dos assírios. Também a gente pode falar um pouquinho dos assírios depois aqui, porque eles também sofrem um processo genocida concomitante ao dos armênios. Portanto, a gente está falando de um povo autóctone daquela região, um povo que está ali há bastante tempo, né, e que ao longo da história ele vai se integrando com outros povos, com outros povos que vêm de outras regiões, ou mesmo eles migram da sua região original para outras partes do que a gente chama hoje de Oriente Médio ou Ásia Central. É um povo que tem, então, essa construção identitária de um passado muito antigo. A mitologia de fundação armênia diz que a Armênia ela é originária de Noé. A gente sabe que no livro do Gênesis a Arca de Noé teria encontrado seu pouso no Monte Ararat, né? E é o Monte Ararat justamente a origem mítica do povo armênio. Esse povo de Urartu que eu comentei, né? Urartu é a palavra que significa Ararat, a montanha, portanto, nas línguas antigas. E então os armênios sempre vão reivindicar a sua presença ancestral naquela região. E passado o tempo, né, depois ao longo do que a gente já chama de Idade Antiga, pensando no molde ocidental de história, a gente vê os armênios também se orgulhando do seu passado cristão. Os armênios dizem ser o primeiro país cristão, oficialmente, o primeiro reino oficialmente cristão do mundo, né, antes mesmo de Roma. Então, por esses dois lados, os armênios compõem a sua história ancestral. Essa origem em Urartu, nesse povo mesopotâmico, essa origem mítica de um dos descendentes de Noé, que havia parado a arca ali após o dilúvio, e também na sua identidade cristã. Parece que a gente está aqui, né, divagando muito na sua pergunta, Iclis, mas isso vai ser fundamental para a gente entender também o processo genocida durante a Primeira Guerra Mundial e como que os armênios são identificados como outro, como os armênios são identificados, portanto, como um grupo-alvo. Então é muito importante a gente pensar nisso. Agora, como eu disse, a gente está falando de uma região, né, que é o Cáucaso, a Ásia Central, a Anatólia, que o Peter Frankopano, no Coração do Mundo, né, naquele livro dele, chama justamente de o Coração do Mundo. Então, quando a gente fala de um povo que está numa das esquinas da história, né, numa das encruzilhadas do mundo, como é o caso do povo armênio e tantos outros, a gente tem que entender também que é um povo que vai sofrer ao longo da história uma série de invasões, ocupações, guerras, miscigenações, misturas. Então, é interessante também a gente pensar como que o povo armênio ele mantém uma certa identidade cultural, uma identidade, vou chamar de nacional aqui, mas ainda não é essa palavra usada, ao longo de tantos séculos e de diferentes domínios, né? Falo aqui de persas, falo de romanos, depois de bizantinos, russos, seljúcidas, otomanos, árabes, mongóis. Os armênios permanecem como tal, permanecem como armênios. Então isso também é bastante interessante para a gente pensar no contexto todo que vai levar ao genocídio armênio na Primeira Guerra Mundial. E agora eu queria pedir para você explicar para a gente o contexto histórico do Império Otomano nessas duas primeiras décadas do século XX. A gente não vai fazer aqui toda uma história do Império Otomano, embora eu planeje fazer um episódio sobre isso ainda esse ano, prometo para vocês que estão ouvindo, esse ano em algum momento ainda vai sair, provavelmente segundo semestre, mas enfim. Como é que era a situação do Império Otomano nesse começo do século XX? Eu já estou ansioso por esse episódio que você vai fazer e quero ser um ouvinte de primeira hora. A situação é o seguinte, né? Para não me alongar muito num episódio que você vai gravar futuramente, a gente não pode esquecer de algumas coisas. A primeira, o Império Otomano é um império multiétnico, multicontinental, multirreligioso e multilinguístico. Por que eu estou fazendo tanta questão de frisar isso? Porque a gente costuma relacionar muito o Império Otomano com a Turquia e até comete o erro conceitual de chamar o Império Otomano de Império Turco-Otomano. É um erro conceitual bastante grave. A gente pode conversar mais sobre isso também. Por que eu estou frisando? Porque o Império Otomano é um império que sim, né, o
o componente étnico, religioso, majoritário é o turco sunita, então o sultão vai ser sempre um turco sunita, e são os turcos sunitas que vão conseguir chegar nos postos mais altos desse império, mas é um império também onde vivem gregos, onde vivem armênios, onde vivem curdos, onde vivem assírios, judeus, vários povos dos Balcãs, vários povos do norte da África, vários povos da Ásia Central. Então é um império que ele tem uma miríade ali de povos e religiões que vivem dentro dessas fronteiras. No final do século XIX, no começo do século XX, é quando esse império vastíssimo, esse império plural que eu estou mostrando e compartilhando aqui com vocês, é quando isso encontra um limite. É um limite principalmente por conta, não do nascimento, mas do desenvolvimento dos nacionalismos chauvinistas no final do século XIX. Então a gente começa a ter as ideias pan-eslavistas na região dos Balcãs, lembrando que a região dos Balcãs é a principal região do Império Otomano, a região de Tessalônica, hoje na Grécia, regiões da Sérvia, Sarajevo, são as principais regiões do Império Otomano. De novo, a gente relaciona muito o Império Otomano com a Turquia atual, mas o cérebro, o centro nevrálgico do Império Otomano é a região dos Balcãs. E essa região que vai se tornando independente na virada do 19 começo do 20, a partir da influência russa, e dos jogos de poder que tem entre os impérios europeus, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, no limite é o que vai levar à Primeira Guerra, como você, os ouvintes, sabem muito bem. Então, ali as primeiras 2 décadas do século XX é o fim de um império glorioso, de um império gigantesco, de um império muito poderoso, de um império que chegou mais ou menos até o Marrocos atual, no norte da África, não ocupou o Marrocos, mas chegou até o Marrocos. Na Europa ele chegou a Viena e não conseguiu quebrar o cerco de Viena, e no Oriente ele chega até a região onde fazia fronteira com o Império Russo, que é também uma grande potência, e com o Império Persa, que é uma outra grande potência. Então a gente está falando de um império gigantesco. E no começo do século XX o que a gente tem é a crise desse império, uma crise anunciada, uma morte anunciada, um império que era chamado pela imprensa ocidental de o homem doente da Europa. E é importante frisar isso, o Império Otomano é um player da Europa, ele não é um player alheio ao jogo europeu, ele joga no tabuleiro de xadrez europeu. E a gente tem, no final do século XIX, a ascensão do sultão Abdul-Hamid II, que já a gente pode falar um pouco melhor sobre ele, mas é o sultão que pega o império nesse momento que ele está se estilhaçando, tal qual é uma vidraça que recebe uma pedrada. E no começo do século XX, o Império Otomano ele sofre uma revolução, a revolução dos chamados jovens turcos. Isso acontece em 1908. Para o ouvinte também fazer um paralelo, a Revolução dos Jovens Turcos ela tem muitos paralelos com o que no Brasil vai ser o tenentismo. Não por acaso, os jovens turcos estudaram com alguns tenentes brasileiros na Alemanha. Os tenentes brasileiros depois também, que foram depois que os turcos saíram de lá na Alemanha, eles eram comparados aos turcos pelos alemães e muitos foram apelidados de jovens turcos. Então, você sabe que tem um movimento do tenentismo brasileiro que são os chamados jovens turcos, que é por conta desses jovens, de fato, turcos que haviam estudado na Alemanha. E tanto é também que o nome do partido político que os jovens turcos formam no Império Otomano é o Comitê União e Progresso, que também é próximo da nossa ordem e progresso, do nosso lema positivista que virou o moto do Brasil. Por que eu estou fazendo esse panorama todo? Porque é importante para a gente entender que essa revolução dos jovens turcos, ela é uma revolução que vai tentar de alguma maneira modernizar o Império Otomano, uma modernização autoritária, modernização pelo alto, uma modernização pela sua elite, a sua jovem elite que tinha acesso aos estudos e à formação europeia e voltava para o Império Otomano para tentar colocar alguma daquelas pautas modernizantes, reformistas, na ordem do dia do Império Otomano. E isso acontece. Em 1908, esses jovens turcos, com o apoio dos armênios e com o apoio dos gregos, com o apoio de várias minorias, assumem o poder no Império Otomano e começa uma série de reformas. A principal reforma que os jovens turcos queriam e que as minorias otomanas, como os armênios, apoiavam, era transformar o Império Otomano num império constitucional, porque isso garantiria liberdade, algumas liberdades e garantias de direitos às minorias otomanas que não eram os turcos. Então, nesse contexto, a gente tem ali, por volta de 1908, 1909, 1910, essa tentativa de modernização e reforma do Império Otomano. Agora, isso encontra um limite no aprofundamento da Guerra dos Balcãs e na independência, de fato, dos Balcãs. Porque aí percebe-se que mesmo o Império tentando se reformar, mesmo havendo agora um grupo secular, modernizante no poder do Império Otomano, isso ainda não é capaz de reverter as derrotas que o Império vinha sofrendo nos Balcãs e em outras regiões. Então, quando nós temos o início da Primeira Guerra
Guerra Mundial e a entrada do Império Otomano ao lado do Império Alemão e do Império Austro-Húngaro, nós temos justamente uma tentativa desses jovens turcos, tá? Aí já uma ala mais radical dos jovens turcos no poder, não é a ala moderada que faz a revolução, mas uma ala radical que assume o poder em 1911, conhecido como um golpe dentro do golpe, dessa ala radical de recuperar as possessões territoriais perdidas na base da bala, né? Na base da luta e da batalha. Não por acaso, né, o Império Otomano entra na guerra contra o Império Russo. E eu vou frisar muito isso, Iclis, porque não é que o Império Otomano ele entra na guerra do lado dos alemães, ele entra na guerra contra o Império Russo. Lembrando que o Império Russo ele é o grande, ele é visto por uma parte da elite turca como o grande causador do mal que o Império Otomano vem sofrendo. Tanto pelo avanço russo no Cáucaso, região onde hoje, né, fica a Armênia, Geórgia, Azerbaijão, quanto na região dos Balcãs, toda aquela ideia de pan-eslavismo e como que a ideia de pan-eslavismo propagandeada por Moscou, né, pelo Império Russo, como que isso é um empecilho para os planos otomanos de recuperar a autonomia e o seu controle na região dos Balcãs. Então, a gente precisa entender também que a entrada do Império Otomano na Primeira Guerra é para tentar recuperar o esplendor e a grandeza de outrora desse império. Eu estou frisando isso bastante porque quando a gente está na escola, né, estudando esse tipo de coisa, a gente acha meio exótico, né? O que o Império Otomano está fazendo aqui, né, nesse conflito das potências europeias, né, que marca ali o fim da Era dos Impérios. Mas é isso, né? O Império Otomano ele é um player europeu e ele é um player que está naquele conflito para tentar recuperar a sua grandeza, para tentar recuperar o seu esplendor, né? E dá errado. Como a gente sabe, o Império Otomano é um dos perdedores da Primeira Guerra. E aí vai ter todo um contexto de ocupação do Império Otomano, que a gente pode conversar mais tarde, de ascensão de movimento nacionalista dentro desse império, que não vai aceitar as imposições dos tratados de paz, sobretudo o Tratado de Sèvres, né, que é o tratado que faz a paz com o Império Otomano. A gente lembra muito do Tratado de Versalhes, né, que é a paz com os alemães, mas o Tratado de Sèvres é tido por alguns historiadores como ainda mais perverso do que o Tratado de Versalhes, e a gente pode falar já por quê. Isso dá um ensejo para um general otomano, né, agora rebelde ao governo otomano que estava no poder, que é o Mustafa Kemal, ele juntar suas tropas, juntar os homens leais a ele e começar um processo que os turcos chamam de guerra pela independência. Processo esse que vai levar à construção da República da Turquia em 1923 e à elevação de Mustafa Kemal como Atatürk, ou seja, o pai dos turcos e o primeiro presidente dessa república que este ano faz 100 anos. Então, para resumir, né, essa resposta, a situação do Império Otomano no começo do século XX é de fragmentação, caos, crise política, crise econômica, uma total desconfiança da sua população, da população por seu próprio governo e uma crescente desconfiança dos diferentes grupos étnicos ou nacionais uns com os outros, grupos esses que viveram em relativa harmonia por mais ou menos 400 anos. O genocídio é reconhecido por cerca de 20 países e também pelo Parlamento Europeu, mas a Turquia recusa o termo. Ankara insiste que não houve um plano de extermínio da população arménia e reduz o acontecimento a um conflito civil. E qual era a situação dos armênios no Império Otomano? Eu pergunto isso porque antes do genocídio começar oficialmente, digamos assim, já existiam casos de violência contra os armênios, certo? Correto. Lembrando que quando os turcos chegam na região, os armênios são colocados, são uma espécie de estado tampão. Há um reino armênio, mais ou menos ali vassalo do Império Romano do Oriente, e a entrada, a derrubada desse reino armênio, né, que é a queda da cidade de Ani, hoje fica na Turquia, ali no século XI, permite com que os turcos seljúcidas entrem na região da Anatólia. Eu estou falando isso para explicar que os armênios estavam ali, né, e quando o Império Otomano se consolida como tal, os armênios são uma minoria daquela região. E são tratados com respeito dentro daquele quadro, né, que é muito característico dos impérios islâmicos, de respeitar as minorias que são das religiões abraâmicas, né, então os chamados povos do livro. Então os armênios, eles são súditos do sultão otomano, eles têm sua garantia de credo, sua garantia de não ter que se vir ao exército mediante alguns impostos especiais que tem que pagar, e eles vivem em uma certa estabilidade no que hoje seria a metade oriental da República da Turquia até chegar à República da Armênia atual. Eu digo com relativa calma e estabilidade porque os armênios sempre tiveram que conviver de maneira bastante tensa com um outro povo autóctone, um outro povo indígena daquela região, que é o povo curdo, que ao contrário dos armênios, eles têm uma perspectiva mais, nesse
momento semi-nômade, né? Então os curdos eles têm os seus acampamentos e vilarejos, mas eles têm uma prática de circular por essa região, e essas relações entre armênios e curdos, elas historicamente são bastante delicadas. Depois, durante o genocídio, elas vão chegar também a um ponto de tensão muito grande, mas a gente deixa isso para daqui a pouco. Agora, tirando esses assédios de grupos curdos às vilas armênias, né, algum tipo também ali de assédio da burocracia otomana, né, que vai cobrar impostos demasiados da população armênia, tem uma relação mais ou menos tranquila, assim como com os curdos, assim como com os gregos otomanos, assim como com os judeus otomanos, os armênios otomanos têm uma vida relativamente tranquila, podem construir escolas, podem construir igrejas, podem construir clubes, associações, isso tudo acontece ao longo da existência do Império Otomano. O ponto de virada é o século XIX, né? O começo do século XIX, né? A professora Monique Tchorachevsky, minha amiga, sempre lembra que quem traz o nacionalismo ocidental para dentro do Império Otomano é o Napoleão Bonaparte, né? Quando ele invade o Egito, e o século XIX é o momento que os nacionalismos surgem dentro do Império Otomano. E aquelas ideias pan, né, que a gente estava falando mais cedo, elas também ganham aqui corpo. Então, os gregos passam a falar em criar uma Grécia, né, e aí muito influenciados e apoiados pelos britânicos. Os assírios passam a falar em talvez recriar uma Síria. Os curdos começam a se organizar no sentido de, quem sabe, né, criar um Kurdistão, papo também para um outro momento. E os armênios, né, falam também, e por que não, ter autonomia dos seus territórios. Lembrando que em alguns lugares do Império Otomano, os armênios, eles têm maioria populacional absoluta, assim, 70%, 80% de algumas vilas e cidades são armênios. Em outros casos, é meio a meio. Em outros casos, os armênios são minoria, 25%, 30%, mas são minorias consideráveis, assim, minorias que têm bastante voz política e, sobretudo, poderio econômico. Por exemplo, na região que os armênios chamam de Kilikia ou Cilícia, que é justamente a região que agora sofreu o terremoto, né? A região onde foi o epicentro do terremoto algumas semanas atrás na Turquia é a região onde historicamente os armênios ocupavam ali costeiro ao mar Mediterrâneo, região de Anteb, região de Marash, região de até chegar a Alepo na Síria. Então, a gente vai ver no final do século XIX os armênios, muitos armênios, filhos das elites armênias do Império Otomano, que têm condições de estudar na Europa e voltam de Paris, Genebra, Berlim, Londres, com ideias nacionais, tal como os europeus. Então passam a criar os primeiros partidos políticos, né? Aliás, os primeiros partidos políticos armênios são criados, um é criado a cópia dos populistas russos, né, dos Narodniks ali, que é a Federação Revolucionária Armênia, criada em Tbilisi, né, na capital da atual Geórgia. Um outro partido é criado aos moldes da social-democracia europeia, né, que vem de Genebra, que é o Partido Rentiakian. Então, nesse momento, esses partidos passam a operar dentro do Império Otomano, pedindo autonomia, ainda não independência, mas autonomia, pedindo garantias constitucionais, pedindo o fim dos assédios que os armênios sofrem por parte das autoridades turcas ou dos grupos curdos, e alguns casos vão causar atentados terroristas, vão tentar matar o sultão Abdulhamid II, vão tomar o Banco Otomano, que nessa altura já era uma filial do Deutsche Bank, muito conhecidas as relações econômicas entre o Império Alemão e o Império Otomano, né? Talvez a Berlim-Bagdá seja o principal símbolo disso, a ferrovia. Então, a gente tem um crescente movimento autonomista, depois independencionista, dos armênios otomanos. E nesse sentido, o sultão Abdulhamid II, que é o que eu falei mais cedo, né, que pega o Império Otomano nesse momento já de fragilidade, ele promove uma série de massacres dentro do Império Otomano em relação à população armênia, isso na década de 1890. E esses massacres, eles são largamente cobertos pela imprensa estrangeira que tinha ali seus correspondentes no Império Otomano. Então, cerca de 200 mil a 400 mil armênios vão morrer nesses massacres, que são... A gente acaba chamando de pogromos, né, que é um termo não usado para os armênios normalmente, mas é para diferenciar do que depois vai ser o genocídio armênio, porque esses massacres não fazem parte do que a historiografia consagrou como sendo o genocídio armênio. Eles são uma espécie de massacre preventivo, como alguns historiadores gostam de chamar. Por quê? Porque, de alguma maneira, o que o Abdulhamid II queria era impedir que os armênios pudessem criar algum tipo de nação independente a leste do Império Otomano. Porque, percebam, né, se o norte da África e se os Balcãs estão se tornando independentes e estão abandonando o Império Otomano e criando nações autônomas, tudo que o Abdulhamid II poderia querer menos é o que acontecesse o mesmo na outra parte do Império.
na parte oriental, que os armênios poderiam fazer isso. Então, esses massacres são uma espécie de tentativa de desarticulação de qualquer sentimento, qualquer tentativa, qualquer espírito independentista que os armênios poderiam ter. É claro que, né, ele se torna uma matança em larga escala, inclusive em Constantinopla, Istambul, né, então isso pega muito mal. Comum a gente encontrar aquelas capas do Le Petit Journal francês, né, retratando nas suas capas esses massacres com aquela carga orientalista bastante conhecida também, né? Enfim, a pressão ocidental faz com que os armênios recebam apoio ali de alguns atores importantes da Europa e dos Estados Unidos nesse momento, e o Abdulhamid é obrigado a parar com esses massacres. E é justamente por causa disso que os armênios apoiam a Revolução dos Jovens Turcos em 1908, que promete acabar com esse tipo de barbárie. Então, quando os armênios apoiam a Revolução dos Jovens Turcos, é pensando no seu próprio bem-estar, né? No bem-estar da sua população, que havia sido massacrada 10 anos antes por esse sultão. A questão é que em 1909, um ano depois dessa revolução, acontece um grande massacre na cidade de Adana. Ou seja, já durante o período revolucionário dos jovens turcos, já no momento que há uma constituição em vigor, os armênios têm no papel uma garantia de liberdade, de propriedade, etc., eles são massacrados numa cidade chamada Adana. Então isso mostra para os armênios que, né, essa revolução ela pode não significar a paz e a liberdade que eles esperavam dentro das fronteiras otomanas. Então isso é só para fazer aqui um pano de fundo para a gente entrar na questão do genocídio. Ou seja, haviam massacres anteriores ao genocídio armênio, havia porque uma inteligência armênia estar preocupada com a sua própria sobrevivência e existência dentro daquele império, e isso tudo é potencializado nas primeiras décadas do século XX por conta dos sentimentos pan-nacionais, né? E aí os principais, a gente tem o pan-germanismo, a gente tem o pan-eslavismo, e dentro do Império Otomano surge o pan-turquismo. Perceba o seguinte, Iclis e ouvintes, né? Quando a gente fala em otomanos, nós estamos falando em armênios otomanos, gregos otomanos, curdos otomanos, judeus otomanos e turcos otomanos. São todos otomanos. Agora, quando eu falo em turquismo, aí a coisa muda, porque o armênio não é turco, o grego não é turco, o judeu não é turco, o curdo não é turco. Então há uma mudança nesse entendimento do que é ser pertencente àquela nação, né, aquele império, aquele país, no começo do século XX. Então o nacionalismo passa a ser não nessa criação de somos todos otomanos, irmãos, vamos viver juntos, mas isso aqui é para os turcos. O Império Otomano é para os turcos. Então, os povos que não são turcos ou têm que ser turquificados, que são o caso dos curdos, ou têm que ser exterminados, que são o caso dos armênios, que é o caso dos armênios, gregos e assírios. Então, essa seria, assim, esse seria um panorama da véspera do genocídio armênio. Os armênios buscavam um território independente, ou pelo menos mais autônomo, dentro do território do Império, mas aí veio a Primeira Guerra Mundial e esse conflito abriu o caminho para o movimento político que você já mencionou, né? No caso, os jovens turcos. No caso, abriu caminho para eles perseguirem os armênios, né? E eu queria pedir para você explicar um pouquinho melhor quem eram os jovens turcos, quem eram os seus principais líderes, ou pelo menos os líderes que ficaram mais conhecidos na história, enfim. Beleza, os jovens turcos, eles são jovens oficiais do exército otomano, né? Por isso a analogia com o tenentismo mais cedo, filhos das elites otomanas que têm condição de estudar na Europa, né? E na Europa, sobretudo na Prússia, eles tomam conhecimento de novas técnicas militares, novas formas de organização de tropas, novas formas de organização da burocracia de um Estado, de um império, e eles regressam para o Império Otomano com essas ideias. Só que ao regressar, eles são enfrentados pelo entorno do sultão, né, com a sua forma de governo bem estabelecida, com a sua forma de organização do império bem estabelecida, e aí há um conflito. Há um conflito de uma nova geração que quer modernizar aquele país, né, tido como o homem doente da Europa, contra o grupo do sultão, que é a tradição, né? Lembrando também, Iclis, que o sultão otomano ele é também o califa do Islã sunita no mundo, né? Então ele é ao mesmo tempo uma autoridade política e religiosa, né? Então esses jovens turcos, eles são jovens oficiais, quando eu digo jovens, né, aí a gente está falando de 20 e poucos anos, que vão tentar modernizar esse império. Aos poucos eles vão ganhando apoio dentro das forças armadas, dentro de setores da burocracia otomana que se identificam com essas ideias positivistas e modernas trazidas da Europa, vão ganhando adeptos
confrontos entre as elites das minorias otomanas, né, como eu disse, os gregos, os armênios, passam a apoiar os jovens turcos porque eles dão garantias de uma estabilidade, né, e dão garantias de algum tipo de regime liberal dentro do Império Otomano, e eles ganham simpatia também da Europa, também dos interesses das potências europeias que viam no Império Otomano um grande problema para o equilíbrio europeu. E se a gente puder falar aqui de alguns nomes, né, o principal nome dos chamados jovens turcos é um camarada conhecido como Ismail Enver. Ismail Enver. Em turco, quando a pessoa é muito importante, né, eles chamam de Paşa. Paşa seria general, né, mas também é um título honorífico, não necessariamente para quem é das Forças Armadas. Então, a gente conhece o Ismail Enver mais pelo nome de Enver Paşa. E o turco sempre coloca o título no final, né, não no começo, igual o português faz, né? Então é o Enver General, Enver Paşa. O Enver Paşa, ele é o líder carismático. Ele é um jovem de 24, 25 anos, tido como muito bonito, tido como um grande orador, e ele é a pessoa que tem os ouvidos da população otomana. Ele é inclusive casado com uma sobrinha do sultão, então ele também tem esse diálogo com o palácio, né? Lembrando que a política otomana ela é muito feita dentro do palácio, né? Das intrigas palacianas, aquela coisa toda. Então o Enver Paşa, ele é o principal. Não por acaso, quando a gente vai ter a Revolução dos Jovens Turcos, o Enver Paşa, ele assume o Ministério da Guerra. Então ele é o cara que tem as Forças Armadas Otomanas na mão, né? E isso com os seus 26, 27 anos de idade. Um outro camarada muito importante é o Mehmet Talat, conhecido como Talat Paşa, né? Ou seja, ele é o cara que ele é de origem búlgara, portanto nos Balcãs, e ele é um camarada originalmente que vem dos Correios e Telégrafos otomanos, mas ele é colocado como ministro do interior, ou seja, a pessoa que vai pensar o transporte, as comunicações e toda a infraestrutura de rodagens no Império Otomano, seja por estrada, seja por ferrovias. Então guardem esse nome, Talat Paşa, ele vai ser fundamental para a operação do genocídio armênio. E o terceiro Paşa, né, mais conhecido, mais famoso, é Ahmet Cemal. Ahmet Cemal. Normalmente vocês veem a grafia dele como Cemal, com C, né? Em turco o C tem som de DJ, né? Então Cemal. Que foi prefeito de Istambul por uma época, ele foi ministro da Marinha por um outro momento, e em algum momento também ele era o governador do Egito, da região do Egito. Então, esses três eram conhecidos como um triunvirato, ali a ala radical dos jovens turcos. Eram os principais líderes desses jovens turcos, os principais líderes tanto dentro do movimento dos jovens turcos, como eu disse, né, a instituição Jovens Turcos tem um partido político que é conhecido como Comitê União e Progresso, ou CUP, né, no acrônimo, e também os principais líderes para com a população. A gente tem outros camaradas importantes ali, né, tem um grande teórico, né, um cara que está pensando em toda essa ideia, né, do que é ser turco, do que é uma nação turca, do que é esse sentimento de turquismo. Curiosamente, esse camarada era um curdo, mas ele era o principal teórico dessa identidade turca que vai sendo moldada nesse momento. Temos também um médico que tem a principal função ali pensar aquelas políticas eugenistas que a gente vai conhecer melhor ao longo do século XX, né? Mas também pensando nessas coisas de pureza racial, né? De darwinismo social dentro do Império Otomano. Ou seja, temos outras figuras ali em volta desses três, mas esses três pachás, né? Cemal Paşa, Enver Paşa e Talat Paşa eram os principais. Não tinha uma espécie aqui de primeiro-ministro, de presidente, né? Tem um sultão que, né, em tese, o poder, só que com a Revolução dos Jovens Turcos, esse sultão ele fica apenas como figurativo, né, apenas como marionete, e quem manda no Império Otomano são esses três pachás de forma mais ou menos colegiada. Sobretudo Enver Paşa, ministro da Guerra, grande líder popular, grande orador, líder carismático, e Talat Paşa, que é o camarada que tem toda a operação do interior do Império Otomano nas suas mãos. 24 de abril de 1915. Mais de 600 intelectuais, políticos, escritores, religiosos e profissionais armênios foram aprisionados em Constantinopla, depois levados ao interior e assassinados. O evento ficou conhecido como Domingo Vermelho. Um incidente ocorrido no final de 1914 deu força para a retórica de perseguição aos armênios, que foi a derrota dos otomanos pelos russos na Batalha de Sarikamish. Não sei se a pronúncia é essa, mas enfim. Nessa batalha, forças russas que tinham ali, entre essas forças, milhares de armênios, né, derrotaram os otomanos, e isso alimentou a retórica de que os otomanos perderam por culpa dos armênios, que foi algo que o Enver Paşa afirmava publicamente, né, que
os armênios tiveram culpa nessa derrota. E aí eu queria pedir para você explicar pra gente o impacto disso na opinião pública e o desenrolar disso pros armênios que viviam no Império na época, né? Tipo, a desmobilização dos soldados armênios para trabalhos forçados, ou mesmo o incidente em Van, em abril de 1915, o Domingo Vermelho, enfim. A Batalha de Sarikamish ela é muito importante porque ela é uma batalha no qual o Império Otomano vai entrar em conflito com o Império Russo. Agora vamos lá, algumas coisas importantes a se dizer antes de entrar na batalha propriamente dita. Primeira coisa, já falei, o Império Otomano e o Império Russo são arqui-inimigos. E o motivo que faz o Império Otomano entrar na guerra é recuperar territórios que havia perdido para o Império Russo. Então, essa região de Sarikamish, ela fica no Cáucaso, que é justamente a fronteira entre Império Russo e Império Otomano. O ouvinte vai me lembrar que eu falei mais cedo que os armênios são originários dessa região. Então, no final do século XIX, no começo do século XX, nós temos armênios divididos em 3 impérios: Império Otomano, Império Russo e Império Persa. Então, é o mesmo povo que está ali já há bastante tempo, que nessa época da história está dividido em 3 impérios diferentes. Então, a gente tem armênios que são súditos do Império Otomano, armênios que são súditos do Império Russo e armênios que são súditos do Império Persa. Vou deixar os persas para lá por enquanto, né? Mas vamos pensar aqui, com a deflagração da guerra, nós temos armênios que vão lutar pelo czar e nós temos armênios que vão lutar pelo sultão. Afinal de contas, né, eles lutam pelo império que eles fazem parte. E numa batalha feita na fronteira entre esses 2 impérios, nós temos a situação que tem armênios dos 2 lados das trincheiras. Nós temos armênios do lado otomano, temos armênios do lado russo. Essa batalha de Sarikamish, ela é uma batalha importante porque o que o Império Otomano está tentando fazer é ocupar o Cáucaso para chegar nas províncias caucasianas produtoras de petróleo, sobretudo Baku, atual Azerbaijão. Lembrando que o Azerbaijão, né, ainda não era um país nesse momento, né, a identidade azeria ela é bastante complexa, a gente pode falar disso em outro momento, mas é um povo túrquico, ou seja, é um povo que compartilha uma origem étnica e linguística com os turcos otomanos, ainda com a diferença que eles sejam xiitas, né, eles não são sunitas, são xiitas, porque eles têm uma origem também compartilhada com os persas iranianos, mas depois a gente pode falar melhor sobre isso. Então, o que o Enver Pasha quer, naquela ideia de pan-turquismo, é unificar os povos turcos. E nessa tentativa de unificação, tem uma região do Cáucaso, que é túrquica, que é a produtora de petróleo, que está abaixo o controle do czar russo, que é a região do atual Azerbaijão. Então, essa tentativa de incursão pelo Cáucaso para chegar ali encontra em Sarikamish um obstáculo, que são tropas russas posicionadas para defender aquela porta de entrada para o Cáucaso. Agora, Iclis, o Enver Pasha, ele comete um grande erro nessa batalha, né? E um erro já cometido antes por Napoleão, que é tentar invadir o Império Russo no inverno. A Batalha de Sarikamish ela começa em dezembro de 1914, e ela vai durar até janeiro de 1914. Então, ela é um verdadeiro desastre para os otomanos, que perdem cerca de 200 mil homens nessa batalha. E uma batalha liderada pessoalmente pelo Enver Pasha. Então, nós temos, como eu dizia, o líder carismático, né, o principal articulador da Revolução de 1908, o principal homem dos jovens turcos, ministro da guerra, que vai subir um cavalo e vai liderar suas tropas nessa batalha, que vai ser vergonhosa para o Império Otomano. E durante o contexto dessa batalha, acontece o quê? Armênios, que estão do lado otomano, se mudam para o lado russo, porque eles percebem que ficar do lado otomano significa para eles a morte, seja porque eles estão morrendo nos campos de batalha, né, com a incompetência do Enver Pasha em liderar suas tropas no inverno caucasiano, e parênteses, se você me permite, Iclis, se já foi difícil para o Napoleão entrar na Rússia no inverno, entrando pela Europa, imagina o que é entrar no inverno pelas montanhas do Cáucaso, onde menos 30 é, quentinho, menos 30 é uma temperatura agradável. Então, muitos armênios, eles mudam de lado, percebendo que se eles ficassem do lado otomano, eles iriam morrer. E aí nós temos o uso por parte de alguns grupos nacionalistas armênios dessa situação, dessa possibilidade para iniciar revoltas de vilarejos armênios que ficavam na fronteira do Império Otomano com o Império Russo. Então, para resumir a resposta, nós temos essa batalha entre Império Otomano e Império Russo, no qual há armênios dos 2 lados, e no qual os armênios, sobretudo nacionalistas armênios, organizados em partidos políticos e em grupos paramilitares, vão aproveitar dessa derrota otomana, né, desse erro do Enver Pasha, dessa vergonha que o Enver Pasha passa, para iniciar um processo ali de autonomia das suas regiões, né? Um lugar onde isso fica muito evidente é na cidade de Van. Van está um pouco ao sul desse lugar onde se dá a Batalha de Sarikamish. Van, ela fica ao redor do lago de mesmo nome, né? Hoje parte da República da Turquia também. E na cidade de Van, a gente tinha
é um grupo armênio bastante organizado, liderando ali na cidade as pessoas, organizando as pessoas em milícias, em grupos paramilitares, para resolver suas questões históricas com os curdos, que, né, vez ou outra, vinham às vilas armênias, sobretudo na cidade de Van, que era uma cidade grande da região, para cobrar impostos, né, e aquela famosa cobrança de segurança contra mim mesmo. Então, os armênios tinham ali uma auto-organização para poder defender-se das incursões dos grupos curdos, e nesse momento esse grupo armênio inicia ali um processo revolucionário para tentar garantir a sua autonomia em relação ao Império Otomano. Os otomanos, a cabeça, né, do governo otomano, vê aquela revolta em Van, né, aquela rebelião em Van, e inicia o envio de tropas, isso durante a Primeira Guerra Mundial, né? Então uma parte do exército otomano é desmobilizado da Primeira Guerra Mundial para conter a revolta dos armênios em Van, são sucessivamente derrotados até que eles mandam artilharia para poder derrotar os armênios de Van, que é uma cidade muito grande daquela região, uma cidade muito rica, muito importante, onde os armênios são maioria, e aí, quando há o envio de artilharia para a cidade de Van, os armênios são derrotados. Então, isso tudo vai compor o seguinte cenário para a gente. Nós temos grupos armênios organizados, armados, buscando sua autonomia e, no limite, sua independência. E aí, nós temos a derrota otomana em Sarikamish, que é uma vergonha, ela pega muito mal para os jovens turcos, pega muito mal para o Enver Pasha, e nós temos esse grupo de armênios organizados e revoltados na cidade de Van. Então, isso tudo vai ser usado para poder legitimar no discurso dos jovens turcos, no discurso do governo otomano, uma perseguição contra os armênios. Tá? Então, tanto o levante de Van quanto a derrota de Sarikamish e essa alegada traição dos armênios ao Império Otomano vão ser usadas como uma justificativa para o que viria em seguinte, que é o genocídio armênio, que é o que a gente vai conversar já já. Então, é importante, né, a gente entender isso, porque a gente sabe que o genocídio armênio ainda é um crime negado pela República da Turquia. E é muito comum a gente ver em material negacionista, material oficial feito pelo governo da Turquia ou por acadêmicos turcos, ou mesmo fora da Turquia, que tem relações com a República da Turquia, de documentar, muito bem documentado, né, a revolta de Van, os acontecimentos de Sarikamish, sem colocar na balança, né, o que é causa e o que é consequência. Então, Sarikamish e Van não são a causa de uma provável tentativa otomana de conter rebeliões armênias, né? Mas são eventos que são colocados como justificativa para um plano que já estava sendo arquitetado de extermínio da população armênia otomana. E, ainda sobre Sarikamish, nós temos que colocar essa derrota na conta do Enver Pasha, né? Uma estupidez gigantesca, uma falha, um erro militar absurdo, né? E eu não sou aqui um historiador de guerra, viu, Iclis? Eu sei que você gosta muito dessa parte, que você tem convidados que sabem muito dessa área, dessa parte da história, mas o que aconteceu ali em Sarikamish realmente foi algo que pegou muito mal para o Enver Pasha e para o Império Otomano, dentro do Império Otomano e fora do Império. Então, precisava de um bode expiatório e os armênios foram colocados nessa situação, né? De os verdadeiros causadores da derrota do Império Otomano. Nada muito diferente, viu, Iclis, do que vai acontecer na Segunda Guerra Mundial, quando alguns nacionalistas alemães vão colocar na conta dos judeus a derrota em algumas batalhas da Primeira Guerra Mundial. Quando se fala em genocídio, a primeira imagem que costuma vir na cabeça das pessoas é o Holocausto, né? A execução de pessoas em câmaras de gás e tal. Só que não existe uma fórmula de como um genocídio acontece, né? Cada caso vai acontecer de uma maneira. Como o genocídio dos armênios foi empreendido na prática? Isso que eu queria saber, né? Porque quando eu fui ler sobre isso, eu fiquei surpreso com a quantidade de formas diferentes que os turcos usaram, né? Desde incêndios, gás tóxico, inoculação de tifo nas pessoas e pelo menos um caso de médico turco que matou crianças com overdose de morfina, né? Então, quais foram as táticas que os turcos usaram para tentar exterminar os armênios? O Holocausto, ou a Shoah, ou o genocídio dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, ele leva esse processo, né, esse fenômeno de exterminar um povo a uma consequência, a um ponto nunca antes pensado, né? Porque são as construções das indústrias da morte, toda a estrutura, infraestrutura da Alemanha nazista sendo usado com o objetivo de matar a população judaica da Europa ocupada. O genocídio dos armênios é um pouco diferente no seu modus operandi. A gente não tem campos de extermínio como a gente veria depois na Segunda Guerra Mundial, ainda que nós tenhamos vários pontos de contato entre os dois acontecimentos. Mas vamos lá, como é o modus operandi do genocídio armênio? A partir do final de 1914, que é justamente a Batalha de Sarikamish, os armênios otomanos
aptos a servir ao exército são convocados. Então, normalmente os armênios não serviam às forças armadas, eles pagavam um imposto para não ter que servir, isso era legalizado, isso também acontecia com as outras minorias não muçulmanas. No final do século XIX isso muda, e muitos armênios já eram até oficiais das forças armadas otomanas na Primeira Guerra Mundial. Então, em 1914 eles são convocados para servir. Nessa convocação, os homens aptos eram conscritos, eram organizados em batalhões e eram guiados pelas milhares de vilas e cidades armênias no Império Otomano a determinados pontos. Então, chegava lá a convocação era colocada na porta da igreja, os homens todos se organizavam, pelo padre, pelo bispo, e eles iam, esperavam o oficial otomano chegar e daí eles iam até um determinado posto. Quando eles chegavam nesse local, onde eles deveriam ser armados, equipados, instruídos e mandados para a frente de batalha, eles eram, na verdade, mandados para a retaguarda. Os homens armênios, já no final de 1914 e no começo de 1915, eles são mandados para a retaguarda otomana, são mandados para fazer trabalhos como construção de estradas, carregamento de suprimentos, enterrar corpos, e são colocados numa situação, mesmo oficiais de artilharia, mesmo oficiais de infantaria armênios, otomanos, eram colocados para fazer serviços braçais. E a intenção desse serviço era duas. Primeiro, tirar esses homens das cidades e vilas armênias, e segundo, fazer com que esses homens armênios trabalhassem até a morte. Então nós temos vários homens armênios que vão morrer nesses trabalhos forçados que vão fazer durante a Primeira Guerra Mundial. Também na construção da Berlim-Bagdá, da ferrovia. Também eles têm ali um papel muito importante na construção dessa ferrovia. Feito isso, as cidades e vilas armênias, elas estão sem homens aptos ao combate. Elas têm ou velhos, ou crianças, mulheres e homens que por algum motivo ou outro não foram servir. Seja porque eram essenciais ali na cidade, seja porque tinham algum tipo de incapacidade física ou psicológica. Então, chegava na cidade, isso eu já estou falando ali mais ou menos de abril, maio de 1915, chegava na cidade uma ordem de deportação. Então, um oficial otomano colocava na porta da igreja o aviso que aquela vila ou cidade deveria ser evacuada porque o Império Otomano estava em guerra e ali era uma zona de guerra perigosa e que, para a garantia de todos os habitantes, eles deveriam deixar aquela região. Então dava ali 48 horas para os armênios empacotarem suas coisas, colocarem em carroças, em cavalos, mulas e trancarem suas casas e partirem escoltados pelo exército otomano. Normalmente tem casos, relatos de inventários sendo feitos. Então os armênios faziam um inventário, o oficial turco selava, dava um carimbo ali, as pessoas trancavam suas casas com a sua chave, colocavam a chave no bolso e partiam. Quando dava ali um dia de viagem, primeiro para o segundo dia de viagem, essas caravanas de homens velhos, crianças, mulheres, eram atacadas, seja por grupos curdos, que, como eu dizia, eles habitam as mesmas regiões que os armênios, e são seminômades, seja por grupos regulares de tropas turcas. E ali havia o roubo dos bens que esses armênios conseguiram carregar, havia o rapto de crianças e mulheres, as mulheres para serem levadas para famílias turcas, muitos ali vivendo em haréns, sobretudo os curdos faziam aquele esquema de haréns, nos desertos e nos descampados, e muitas crianças de colo para serem criadas como muçulmanas. Então, o principal processo de morte dos armênios foram as deportações, ou seja, armênios andando por dias, semanas, meses e meses, do nada ao lugar nenhum, com a intenção que eles fossem ou mortos no caminho pelas ações desses grupos, como estou explicando, ou por fome, sede e por inanição. Os que sobrevivessem chegariam até a cidade de Alepo, atual Síria. Alepo é um lugar muito importante para os armênios, porque é onde os poucos sobreviventes do genocídio chegaram. Lembrando que de 2 milhões de armênios otomanos, cerca de 1 milhão a 1,5 milhão morreram no genocídio. E enquanto os armênios homens estavam na retaguarda, morrendo nos trabalhos forçados, as mulheres, crianças e velhos estavam sendo atacados por esses grupos curdos ou grupos turcos paramilitares no deserto de Deir ez-Zor, nas margens do rio Tigre e do rio Eufrates, na região da Anatólia. Enquanto isso, vários grupos curdos turcos pobres, circassianos, que é um povo caucasiano que foi deportado do Império Russo pelo czar no final do século XIX, e turcos de classe média, média alta, começam a pegar as propriedades dos armênios. Então nós temos muito bem documentado uma série de transferências de propriedade, seja de casas, seja de plantações, seja de negócios comerciais, que eram de propriedade dos armênios, que passam a ser de propriedade de turcos. Alguns exemplos, Iclis, que você com certeza conhece, os ouvintes, alguns vão saber também. A produção de cobre na província de Adana.
a marca mais famosa de pratos de bateria no mundo é a Zildjian. E os ouvintes acredito que saibam que um nome terminado Yan é típico um nome armênio, né? O Avedi Zildjian era um dos principais produtores de cobre do Império Otomano e um negócio que foi turquificado com o genocídio. Esse é só um exemplo, nós temos vários outros setores da economia otomana que eram centralizados pelos armênios e passam a ser centralizados por turcos depois do genocídio. Então, o genocídio, ele tem esse aspecto econômico também. Ele tem dois aspectos importantes. O aspecto econômico, né, de transferência forçada de renda de uma população armênia que 70% era camponesa, mas tinha 30% que tinham negócios nas principais cidades otomanas, né? Esses negócios passam a fazer parte da sociedade turca, né? E tinha também uma questão de tentativa de diminuição da pressão social sobre o governo otomano, porque nós temos uma série de minorias muçulmanas que habitam o Império Otomano, como os curdos, como os circassianos, e mesmo os turcos pobres, que durante a Primeira Guerra Mundial pressionam muito as autoridades regionais e a autoridade central em Istambul, no sentido de nós estamos passando por uma série de privações, né? Nós estamos passando fome, dificuldade, miséria, nós estamos indo para a guerra, nossos filhos estão morrendo na guerra, e nós temos aqui uma população armênia que tem dinheiro, né? Que é cristã, que tem uma série de privilégios ao longo da história e que não está passando pelo que a gente está passando. Então, o genocídio armênio, ele tem também esse caráter muito interessante do ponto de vista historiográfico de observar, que é como as propriedades armênias, as cidades armênias e as casas armênias são usadas para aliviar uma pressão social que havia sobre o governo otomano, né? Isso acontece muito em Antep, por exemplo, Gaziantep, atualmente, na Turquia, ou em Maraş, Kahramanmaraş, que é o epicentro do terremoto que a gente falava mais cedo. Cidades que têm uma presença armênia muito importante, bairros inteiros armênios que são turquificados nessa tentativa de aliviar a pressão social que havia sobre o governo regional, o governo das províncias e o governo otomano. Então, a gente tem, viu, Iclis, relatos, né, de sobreviventes que falam que houve alguns tipos de improviso de câmaras de gás, de colocar armênios dentro de cavernas, na região de Kayseri, na região de Gessária, Capadócia, onde tem muitas cavernas, prendê-los lá dentro e colocar coisas pegando fogo na porta para que eles morressem inalando gás, né, o gás ali, a fumaça das fogueiras feitas. Nós temos registros na historiografia de muitos armênios sendo apunhalados e jogados no rio Tigre e no rio Eufrates, né, tem históricos, né, relatos históricos e de sobreviventes falando como que a água do rio Eufrates em determinados trechos ficava vermelha de sangues armênios, né, como que os corpos faziam barragens no rio Eufrates. Nós temos relatos de pessoas que vão ficando pelo caminho nos desertos do sul da Turquia e norte da Síria, na região de Deir ez-Zor, na atual Síria, e isso também era uma prática bastante usada porque as deportações esvaziavam as cidades e já resolvia o problema dos corpos, no sentido de não causar doenças, não necessitar sepultamento desses armênios. A guerra na Síria, né, que já dura aí uma década, foi uma grande tristeza para os armênios, não só para os armênios da Síria, que sofreram e sofrem na guerra da Síria, mas também para os armênios do mundo inteiro, né? Porque alguns monumentos importantes às vítimas do genocídio ficavam na Síria e foram desacralizados ali, descaracterizados pelo Daesh. Mas até pouco tempo atrás, né? Falar agora dos últimos 10 anos é mais difícil, mas até 15 anos atrás era relativamente fácil encontrar pedacinhos de ossos de armênios no norte da Síria, para a gente ver o tamanho desse morticínio. E o principal acontecimento que caracteriza esse genocídio é o que você chamou de Domingo Sangrento, que é a noite de Páscoa do dia 24 de abril de 1915, que é quando o governo otomano manda prender cerca de 250 intelectuais armênios que viviam em Constantinopla. Intelectuais, eu digo, músicos, escritores, dançarinos, pintores, os parlamentares armênios que compunham o Império Otomano. Esses camaradas são presos e são deportados, são mandados para a estação de trem de Istambul e são deportados para a região central. Alguns morrem nessa deportação, outros morrem na prisão e alguns poucos sobrevivem e conseguem fugir para a Europa depois, com a intervenção das potências europeias. Esse acontecimento, no dia 24 de abril, ele marca o início do genocídio armênio na memória coletiva armênia, né? Então, todos os anos, dia 24 de abril, tem grandes manifestações no mundo inteiro onde há população armênia para rememorar as vítimas do genocídio armênio. Mas um genocídio é um processo, ele não é um acontecimento de um dia ou de uma noite. Então, esse processo ele começa no final de 1914, justamente no contexto da Batalha de Sarıkamış, como a gente já havia falado, e ele dura até 1923, ou seja, ele dura até já a República da Turquia. Por quê? Porque aí a gente tem as guerras pela independência, que a gente pode falar mais tarde, né, o processo do Mustafa Kemal em tentar manter a integridade territorial do Império Otomano, que depois vira República da Turquia, e também um tratado que é assinado pelo Mustafa Kemal e as potências europeias, que é o Tratado de Lausanne, que substitui o Tratado de Sèvres, que é justamente o tratado que coloca fim à
a Primeira Guerra das potências aliadas com o Império Otomano. Então, esse Tratado de Lausanne, que ele substitui o tratado anterior, ele não dá direito à Armênia às terras do que hoje é a Turquia, né? Então, é o tratado que coloca no mapa a Turquia e a Armênia que a gente conhece hoje. Quando, pelo Tratado de Sèvres, né, a Armênia deveria ser pelo menos 2 vezes maior do que ela é hoje, pegando ali toda a região de Van, Bitlis, Kars, né, as regiões orientais da atual Turquia. Então, é isso, né? As marchas para a morte, né, ou seja, as deportações são a principal forma de extermínio dos armênios. Agora, parêntese aqui, Iclis, muitos jovens oficiais alemães participaram dessa organização do genocídio armênio, né? Se não participaram, eram cientes e coniventes, né? E alguns desses jovens oficiais alemães depois seriam generais do exército nazista. Então, tem algumas práticas aqui bastante interessantes para a gente pensar na continuidade de processos genocidas, né? Como algumas coisas que acontecem no genocídio armênio vão acontecer depois também no Holocausto, mesmo em Ruanda ou em Bósnia mais tarde. Havia muitos corpos espalhados pela estrada. Conforme viajava pelas margens ocidentais do rio Eufrates, vi vários cadáveres boiando na água. Em uma tarde, chegamos ao local onde os soldados haviam acampado. Eles permitiram que um grupo de cerca de 400 armênios também descansasse ali. Homens e mulheres cavavam a areia do deserto em busca de raízes e grama seca para matar sua fome. A opinião pública dentro do Império Otomano reagiu como a essa situação? Eu pergunto porque, assim, é bom lembrar para quem está ouvindo, eu já falei disso em outras situações, o conceito de genocídio ele é cunhado só em 1944. Antes disso não se usava esse termo, né? Só que genocídio é um desses conceitos que são criados para se referir a uma coisa que vem acontecendo na história. E aí um belo dia surge um conceito para trabalhar com aquilo, né? Uma categoria. Então, como não existia o conceito de genocídio da época, né? A pessoa que vai estudar esse assunto, ela não vai encontrar, sei lá, um jornal denunciando o genocídio dos armênios, tal, porque não existe esse conceito. Mas o fato de não existir o conceito não significa que as pessoas não percebessem que alguma coisa estava acontecendo ali. E aí, eu queria saber se a opinião pública dentro do Império se manifestou de alguma maneira, ou talvez se a imprensa se manifestou de alguma forma. Se a gente tem alguma informação sobre isso? Temos sim. O genocídio, enquanto ele acontece, ele é noticiado, as pessoas sabem do que está acontecendo. Dentro do Império Otomano, com mais dificuldade na imprensa, por alguns motivos, né? Primeiro, o contexto de guerra, então há uma censura aos meios de comunicação, à imprensa. Segundo, que a taxa de alfabetização no Império Otomano não é alta. Lembrando aqui que nessa época o idioma turco-otomano ele é escrito em caracteres árabes, né? Então pouquíssimas pessoas têm acesso, né? Só nas grandes cidades. Nada muito diferente, viu, Iclis, com a realidade do Brasil no mesmo período. Agora, na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, há um conhecimento amplo acerca do que está acontecendo no Império Otomano. Agentes de notícia, né, pessoas, repórteres que estavam em Constantinopla cobrindo a guerra, eles começam a ouvir dizer sobre a situação dos armênios. Seja porque chega através deles alguns sobreviventes ali, alguma informação de algum sobrevivente, seja porque alguns diplomatas repassam as informações. Aí o mais importante denunciante do genocídio armênio é o embaixador norte-americano em Constantinopla, que é o Henry Morgenthau, que é um judeu, inclusive, né? E seja porque nós temos aqui um elemento bastante interessante, Iclis, que é o seguinte: os armênios são cristãos. E, nesse momento, o Império Otomano, sendo um adversário, né, de Império Britânico, França, né, Império Russo no momento, depois Estados Unidos no outro, pega muito bem na imprensa ocidental o fato de um inimigo ocidental muçulmano estar exterminando uma população cristã. Não só uma população cristã, como uma população cristã que é o primeiro povo cristão do mundo, como a gente dizia mais cedo, né? Não só o primeiro povo cristão do mundo, como muitos armênios que foram evangelizados por grupos missionários ingleses ou americanos. Então a gente tem muitos armênios que falam inglês.
Muitos armênios, muitos mesmo que falam francês. Então, muitos armênios que são tratados como ocidentais, né, e aí tem toda uma carga orientalista, toda a tradição orientalista, né, para como que o Ocidente olha para o genocídio armênio e usa do genocídio armênio para poder fazer uma propaganda anti-otomana, tá? E pesando nessas tintas orientalistas, mas também o como que o genocídio armênio ele chega aos ouvidos do mundo nesse contexto de, olha, está acontecendo algo que é muito diferente da guerra e que é muito diferente de assassinar algumas pessoas, de uma chacina, tá? Mas que é algo completamente maior, né? O Winston Churchill vai chamar de o crime sem nome, né? Mas assim, é claro que há algo diferente, isso aqui não é apenas um homicídio. Então, na imprensa, tanto a imprensa armênia quanto a imprensa ocidental, a gente vai ter palavras como massacre de armênios, atrocidades contra os armênios, holocausto armênio, né? Lembrando que o holocausto depois ganha a conotação do genocídio de judeus, mas originalmente não é essa a conotação, né? O Gólgota armênio, né? O martírio dos armênios e por aí vai. Agora, muito interessante, Iclis, a sua fala sobre o conceito de genocídio, que ele entra, né, ele é cunhado em 1943 por um jurista judeu-polonês chamado Raphael Lemkin, né, justamente para dar nome a esse crime sem nome, né, naquela altura já também com a experiência do genocídio dos judeus em curso, né, do qual Lemkin era um sobrevivente, uma pessoa que fugiu da sua cidade para não ser morto. Mas, em maio de 1915, há um comunicado conjunto de Império Russo, Império Britânico e França, dizendo que o que está acontecendo com os armênios é inaceitável e que, ao fim da guerra, o governo otomano vai ser responsabilizado pelo chamado, entre aspas, crimes contra a humanidade e a civilização. Então, é o genocídio armênio, ainda não chamado como genocídio, que cria o conceito de crimes contra a humanidade. É a formulação de um intelectual russo, né, um nobre russo que trabalha para o czar, que cria uma ideia, né, cria um conceito ali de crimes contra a humanidade, e originalmente é contra a cristandade. Aí ele troca a cristandade por civilização. Então, os armênios, as três potências percebem o que acontece com os armênios é muito grave e já imputa ao governo otomano a responsabilidade pelos crimes contra a humanidade e a civilização. E é muito com base na experiência armênia que o Raphael Lemkin vai olhar para esse crime sem nome, né, como eu dizia, e bolar a sua teoria, né, toda a teoria que vai legitimar a criação que ele faz do conceito de genocídio. Né? Então ele pega esse crime contra a humanidade, que é o massacre de armênios, ele estuda muito bem esse acontecimento, e depois a experiência do seu próprio povo dá a ele uma outra dimensão disso, e ele vai, em 1943 para 44, criar o conceito de genocídio, que mais tarde a ONU, né, em 9 de dezembro de 1948, né, um dia antes da Declaração Universal de Direitos Humanos, a ONU vai aprovar, a Assembleia Geral vai aprovar a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio. Ou seja, a ONU pega, né, a Assembleia Geral pega essa palavra, criada pelo Raphael Lemkin, e coloca como um crime do direito internacional. E aí os países vão aos poucos ratificando, né, essa convenção. O Brasil ratifica, a Turquia ratifica, né, vários países ratificam, a maioria dos países ratificam a Convenção para a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, que é sim feito com base na experiência que os armênios passaram e na experiência que os judeus e outras minorias passaram durante a Segunda Guerra Mundial. E aí vai criar uma série de problemas, viu, Iclis? Porque nós, que somos da história, né, nós, cientistas sociais, de maneira geral, a gente sabe da dificuldade que é a aplicação de conceitos. Né? Você mesmo falou, olha, tem várias coisas na história que a gente cria conceitos e depois a gente aplica retroativamente. Né? O conceito de Estado, por exemplo. Né? Falar em um Estado egípcio na época dos faraós é um negócio meio estranho, mas a gente fala, né? Porque a gente entende que há ali, né, dentro dos nossos parâmetros de Estado hoje, há ali alguma estrutura que a gente reconhece como Estado. Genocídio passa pelo mesmo problema, né? Porque a partir do momento que o genocídio é colocado como um tipo penal, ele passa a ser um crime, né? É uma lei, é um crime. E como você sabe, os ouvintes também sabem, né? Não há crime antes que haja tipificação, né? É o princípio da reserva legal, né? Não tem como algo ser crime, algo que eu fiz hoje, né? Se amanhã esse algo virar crime, eu não posso ser punido porque eu fiz esse algo antes do crime ser crime. Então, muita gente, né? Inclusive alguns juristas que têm aí a Turquia como, né, um aliado, dizem que o genocídio armênio não é genocídio, né, por uma série de fatores, mas dentre eles porque não havia o crime de genocídio à época. Né? Só que, bom, se for assim, também o Holocausto não é genocídio. Porque a palavra genocídio como crime vai ser apenas em 48, depois que o extermínio de judeus já havia terminado na Europa. Então, a gente precisa separar, né, o que é o conceito jurídico formal de genocídio do que é o conceito historiográfico, sociológico, antropológico de genocídio.
E esse conceito, sim, a gente pode olhar para a história e encontrar genocídio em vários momentos, né, da história humana, né? Colonização e conquista da América, o extermínio dos namas e hereros pelo Império Alemão no começo do século XX, antes do genocídio armênio, etc, etc, etc. Então, só para deixar bem marcado, né, esses termos teórico-conceituais, porque eles são bastante relevantes para o debate. Hoje, ninguém sério vai discutir se o que aconteceu com os armênios foi genocídio ou não. A historiografia já passou dessa fase há muito tempo, né? A gente está na terceira ou quarta geração de acadêmicos do genocídio armênio, né, e de genocide scholars no geral. Hoje, a gente discute quais são as consequências desse genocídio, quais são as possíveis formas de reparação do genocídio. Mas já a historiografia superou há muito essa discussão se foi genocídio ou não. Isso é algo consolidado, né, que o genocídio armênio é genocídio, e debate-se isso do ponto de vista político, né, pedindo para que a Turquia reconheça o crime cometido contra a população armênia otomana, do qual a República da Turquia é herdeira, né? A República da Turquia é herdeira do Império Otomano, da mesma forma que a República Federativa do Brasil é herdeira do Império do Brasil. Então, mas também, resumindo aqui a sua pergunta, né, a minha resposta à sua pergunta, houve sim conhecimento generalizado do que acontecia por parte da sociedade civil, né, ocidental, e também no Império Otomano. Inclusive, né, nos Estados Unidos, pós-Primeira Guerra, pós-genocídio, portanto, era muito comum que uma mãe, censurando o seu filho porque ele não estava comendo toda a comida do seu prato, ela falava: olha, coma tudo porque tem uma criancinha armênia morrendo de fome agora, que adoraria ter essa comida para comer. A gente, anos 90, né, inclusive eu e você crescemos nos anos 90, anos 80 por 90, a gente tem alguma memória disso em relação a uma criancinha africana. Aquela criancinha africana. Tem uma criancinha na África morrendo de fome, né, que era aquela imagem bastante estereotipada de África também que a gente tinha nos anos 80 e 90. Então, nos anos 20, essa imagem era de um armênio. Então, era de amplo conhecimento o genocídio armênio durante a sua execução. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Bom, aqui a gente conversou sobre o conhecimento do genocídio, mas eu queria saber também sobre reações em termos de ação. Que países se pronunciaram ou tentaram se envolver de alguma maneira nessa questão, seja para ajudar o Império Otomano ou para ajudar os armênios? Que grupos de direitos humanos ou jornalistas, correspondentes internacionais e tal? Eu fico me lembrando, por exemplo, que uns meses atrás eu assisti aquele filme A Promessa, de 2016, e o clímax do filme é justamente na resistência armênia em Musadar, e aí o filme mostra a evacuação dos armênios com a ajuda da marinha francesa. Claro que a gente tem que levar em consideração o contexto de Primeira Guerra Mundial e tal, né? Mas enfim, como é que foi a atuação de países, sujeitos e grupos estrangeiros em relação ao genocídio armênio? Não apenas de conhecer o que estava acontecendo, mas de tentar agir de alguma forma, né? Sim, e você já deu até uma recomendação de filme para os nossos ouvintes, né? É o seguinte, do ponto de vista governamental, oficial, houve pouca ou nenhuma ajuda aos armênios, a não ser algumas notas de censura, né? Então tem esse comunicado, né, das três potências que eu comentei. O Henry Morgenthau, ele está muito ativo, que é o embaixador dos Estados Unidos de Constantinopla, ele está muito ativo para tentar fazer com que o governo americano tome alguma atitude para deter o genocídio ou para receber armênios sobreviventes. Ele o tempo inteiro interpela o Talat Pasha, e o Talat Pasha é um cínico, né? Mente e diz que não está acontecendo, que não tem genocídio, que não tem nenhum tipo de extermínio sistemático de armênios otomanos, mas depois o Talat Pasha bate na porta do Henry Morgenthau pedindo para que os Estados Unidos liberem o seguro de vida dos armênios que eram assegurados por empresas americanas, já que os armênios morreram, né? Então esse dinheiro deveria ir para as mãos do Estado otomano. Mas do ponto de vista oficial, nada foi feito. E também, viu, Iclis, se me permite uma nota de rodapé, a Samantha Power, ela tem um livro chamado Genocídio, a Retórica Americana em Questão. Em inglês o nome é A Problem from Hell. Depois a gente pode passar a referência certinho para os nossos ouvintes. E ela fala que, não obstante, em todos os genocídios do século XX, os Estados Unidos saberem do que estava acontecendo, condenarem publicamente o que estava acontecendo, os americanos nunca tomaram parte para impedir que um genocídio acontecesse. Essa é a tese do livro dela, que é o livro mais famoso dela. Ela tem vários livros, né? Esse é o mais famoso, é uma figura importante, tanto na política americana contemporânea, né? Hoje ela é diretora da USAID, mas também nos Genocide Scholars ela é uma pessoa de bastante destaque. Então, o que vai haver sim são essas ajudas, o que hoje a gente chama de ONG, né? Grupo de Direitos Humanos, na época não tinha esse nome, que são basicamente igrejas norte-americanas, protestantes, que estavam
estavam operando no Império Otomano. Essas igrejas, elas chegam no Império Otomano no século XIX, elas pedem permissão para o sultão para operar dentro do Império Otomano. O sultão fala, pode operar, beleza, desde que vocês não tentem converter muçulmanos. E aí essas igrejas passam a converter armênios, cristãos, né, mas da igreja apostólica armênia ao protestantismo. Então nós temos metodistas, presbiterianos, vários grupos. E esses grupos são bastante operantes para tentar ajudar de alguma maneira os armênios. E são esses grupos que nos Estados Unidos vão criar Near East Relief, né, ou seja, ajuda ao Oriente Próximo, que é uma espécie de ONG, por falta de nome melhor, para enviar mantimentos, medicamentos para os armênios que estavam sob responsabilidade dessas igrejas protestantes no Império Otomano. Essas igrejas mantinham escolas, mantinham orfanatos, mantinham hospitais. Em alguns casos, elas foram também invadidas e destruídas pelos grupos a mando do governo otomano. Isso causou uma série de protestos por parte da embaixada americana em Istambul. Em outros casos, não. Em outros casos, esses orfanatos, essas instituições estrangeiras, elas conseguiram sim preservar a vida de alguns milhares de armênios. Mas tem uma tese bastante interessante, né, do professor Keith David Wattemple, que é professor da Universidade da Califórnia, campus de Davis. Ele fala, né, e eu adoto essa tese dele no meu doutorado, que é mostrar como que o genocídio armênio ele é o nascimento do humanitarismo moderno. Como que o genocídio armênio ele lança as bases do que vai ser esse humanitarismo que depois da Segunda Guerra vai ser convertido no que a gente chama de direitos humanos. Então, ainda, né, nesse momento, esse humanitarismo que é dirigido para os armênios em necessidade ainda é muito marcado pelo cristianismo, pela necessidade de ajudar um povo cristão, civilizado, praticamente europeu, que fala línguas europeias, que está sofrendo nas mãos dos bárbaros muçulmanos. Mas assim, estereótipos e orientalismos à parte, né, isso também tem bastante trabalho acadêmico sobre, no meu doutorado eu falo um pouco sobre isso, mas tem várias referências importantes, se o ouvinte se interessar depois a gente pode trocar essa figurinha. A gente tem, de fato, a ajuda de muitos ocidentais para fazer com que os armênios sobrevivam ao genocídio, né? O caso que você citou, que é retratado na Promessa, e aí é retratado de forma bastante estranha no filme A Promessa, tá? Porque o filme A Promessa, ele junta uns 3 ou 4 eventos diferentes do genocídio armênio num filme só, mas é o evento conhecido como 40 dias de Musadar. Musadar é uma montanha, Dar em turco é montanha, Musa é Moisés, né? Então a montanha de Moisés é a montanha onde os armênios se organizam e sobem essa montanha, e da montanha eles resistem às tentativas dos otomanos, dos grupos turcos e curdos otomanos de matá-los. E aí é uma coisa meio Canudos nesse sentido, viu, Iclis? Porque são várias expedições que o exército otomano manda para tentar derrotar os armênios em Musadar, com artilharia, com tudo aquilo, e os armênios conseguem sobreviver porque em algum momento eles conseguem fugir pelo outro lado da montanha, pela outra face da montanha, descem até o mar Mediterrâneo e lá eles fazem uma grande fogueira, né, escrito SOS, e aí um navio francês que está patrulhando a região, ele percebe esse pedido de ajuda e resgata esses armênios que são levados para um vilarejo hoje fronteira da Síria com a Turquia, um vilarejo também que foi bastante assediado pelo Daesh nos últimos anos. É interessante que essa história ela fica conhecida para o mundo por um livro chamado Os 40 Dias de Musadar, escrito por um judeu tcheco de nome Franz Werfel. O Franz Werfel, ele era editor de um outro judeu tcheco de fala alemã, que era o Franz Kafka. E esse livro ele vira um best-seller na Europa nos anos 30, anos 20 para os anos 30. E esse livro ele foi encontrado dentro do Gueto de Varsóvia. E algumas pessoas fazem pesquisas, né, mostrando como que a leitura desse livro pode ter encorajado ali o levante do Gueto de Varsóvia no contexto da Segunda Guerra Mundial. E para fechar, né, tem um filme sobre esse livro, chama Os 40 Dias de Musadar. É um filme rodado pela MGM nos anos 80. Inclusive o protagonista do filme é o mesmo ator que é o pai da menina no filme Casamento Grego. Só que esse filme ele não foi distribuído. Você acha ele aí nas internet, se é que você me entende, né? Mas ele não foi distribuído porque a Turquia disse que se esse filme fosse distribuído, Hollywood jamais poderia usar nenhuma locação na República da Turquia novamente. Então a MGM enterra esse projeto. É um filme pronto, acabado, mas ele nunca foi distribuído, nunca foi lançado. Lembrando também que nos anos 80 os principais executivos da MGM é um armênio, né? O Kirk Krikorian, e ele é o camarada que quando morre deixa em testamento o desejo dele de se fazer um filme sobre o genocídio armênio, já que Os 40 Dias de Musadar não foi pro ar, e que é com essa grana que é feito A Promessa que você comentou, que é o filme independente mais caro da história de Hollywood até então. Basicamente ali um filme feito nas franjas da MGM.
12 de setembro de 1915. Após quase 2 meses de resistência, os armênios que lutavam em Musadag foram evacuados por embarcações francesas. O evento se tornou um marco da resistência armênia, sendo até hoje representado em livros e filmes. E como é que esse processo de genocídio acabou, por assim dizer? Teve algum incidente que interrompe bruscamente esse processo, ou ele foi acabando aos poucos, num acúmulo de situações assim? Vai se dissolvendo, digamos assim? Não tem um evento, porque a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra, ela não interrompe o genocídio. É bom dizer, viu, Iclis, a parte mais mortífera dessa história é entre 1915 e 1917. Nesse período de 2 anos, a gente tem aí a morte de cerca de 1 milhão de pessoas. E depois o genocídio, ele continua acontecendo, mas uma intensidade menor. Quando a gente tem a derrota otomana, as potências vencedoras ocupam o Império Otomano. Em algumas regiões, como a região da Cilícia, que é a região costeira ao Mar Mediterrâneo, a França se torna a potência ocupante, né? Então ali se cria, os armênios, muito gratos à França, se tornam colaboradores da ocupação francesa e montam o que vai ser chamada da Legião do Oriente, que basicamente a Legião do Oriente, ela nasce como um grupamento de armênios sobreviventes do genocídio que estão ali fazendo a guarda daquela região ocupada pela França, com armamento francês, com gerência francesa, por assim dizer. A Legião do Oriente, ela é a mãe da Legião Estrangeira, que existe até hoje. Agora, quando Mustafa Kemal ele se recusa a abaixar as suas armas após a derrota otomana e ele parte numa missão pelo interior do Império Otomano de reagrupar as tropas que ainda estavam mobilizadas sob o seu comando, ele inicia o que os turcos chamam de guerra pela independência. Ou seja, é um processo no qual o Mustafa Kemal ele não aceita as potências que ocupam o Império Otomano, ele não aceita o resultado da guerra, ele não aceita o Tratado de Sèvres e ele passa a combater as tropas estrangeiras. E nesse sentido, nós temos um enfrentamento de tropas turcas, que a gente chama de nacionalistas, que são as tropas de Mustafa Kemal, com as tropas francesas /armênias na Cilícia. Isso vai levar com que os franceses abandonem a Cilícia, os franceses não ficam, eles mantêm as suas posições no Levante, na Síria e no Líbano, mas na Turquia eles não ficam. Os armênios que lá ficam, aliás, os armênios que para lá voltaram, porque muitos armênios fugiram durante o genocídio, quando os franceses ocupam a região, eles voltam para aquela região, e agora eles são obrigados a deixar novamente a região. E muitos armênios morrem nesse contexto, porque quando as tropas de Mustafa Kemal vencem os franceses, ali iniciam-se novas perseguições, novos massacres. Então isso já está acontecendo, Iclis, ali para 1919, 1920. Então, assim, é uma intensidade mais baixa, a gente não tem aquelas marchas para a morte, como nós tínhamos antes, mas nós temos uma série de batalhas envolvendo os nacionalistas turcos e as potências ocupantes, como nós temos também batalhas entre os nacionalistas turcos e a recém-nascida República da Armênia, que você comentou na sua primeira pergunta. Em 1918, a Armênia é criada de maneira bastante frágil, é um país de órfãos velhos, é um país sem nenhum tipo de estrutura institucional, nenhum tipo de ajuda, é um país que tem ali uma chance de existir nessa derrota otomana e na derrota czarista, porque ainda tem a Rússia, a guerra civil está rolando na Rússia, e é um país que tenta manter a sua independência, a sua existência, só que ele vai sendo amassado pelas tropas kemalistas. E nesse contexto a gente tem o extermínio de população civil, até que os armênios conseguem vencer uma batalha, que é a Batalha de Sartarabad, que impede o avanço turco, mas aí os armênios já haviam perdido uma série de territórios que eles estavam controlando até esse momento. E aí, no final de 1920, vem a revolução na Armênia. A revolução vem via Baku e atinge a Armênia, e a Armênia se torna parte, então, da Rússia bolchevique, mais tarde parte da União Soviética. Então, não tem um fim, não tem uma data para o final. Esse processo que vai acontecendo de diferentes maneiras ao longo desses anos. O que a gente tende a caracterizar como final é o Tratado de Lausanne. O Tratado de Lausanne é o tratado assinado em 1923, na cidade suíça de Lausanne, com Mustafa Kemal e as potências europeias, que é basicamente Mustafa Kemal falando o seguinte: olha, vocês não vão conseguir ficar no Império Otomano, /Turquia, eu não vou aceitar, tenho tropas aqui, vocês estão sendo derrotados em todos os lugares, e se vocês ficarem com essa brincadeira de criar um Kurdistão e criar uma Armênia deste tamanho, que é o que estava previsto
previsto no Tratado de Lausanne e transformar a República da Turquia no que, né, seria mais ou menos 1/3 do que é a República da Turquia hoje, né, que é basicamente de Constantinopla até a região ali de Harper, de Diyarbakir, né, que são as regiões ocupadas pelos curdos hoje, né. Se vocês fizerem isso, tem aqui uma galera ao norte aqui, que são os bolcheviques, que eu vou trocar uma ideia, né. Então, o Tratado de Lausanne é um tratado assinado pelo Ocidente com a República da Turquia no contexto de não melindrar Mustafa Kemal, porque ele é um aliado importantíssimo para conter a expansão bolchevique no Oriente Médio, né, no assim chamado Oriente Médio. Não por acaso a Turquia é um aliado estratégico do Ocidente até hoje, né. Segundo o exército da OTAN, a Turquia faz exigências para a entrada de Finlândia e Suécia na OTAN e fica por isso mesmo, né. A Turquia mata ativistas curdos dentro e fora do seu território e não acontece muita coisa, enfim, né, também papo para um outro episódio talvez. Mas o que a gente tem é o Tratado de Lausanne sendo colocado como uma espécie de ponto final no genocídio armênio, no sentido em que ele consolida o genocídio e impede que armênios possam ter acesso às suas terras ancestrais e a territórios que antes tinham, e impeça que a República da Armênia tenha acesso ao mar, né. A República da Armênia atual é um território que os americanos chamam de landlocked, né. Ele tem incrustado ali nas montanhas do Cáucaso, não tem acesso ao mar. Agora, Iclis, tem algumas pessoas que provocam no sentido de dizer, nós no campo de estudos dos genocídios, a gente fala que a negação ela é parte do processo genocida. Então, enquanto ocorre a negação do genocídio, o genocídio ele ainda está em curso. A negação ela não está externa ao processo genocida. Um genocídio ele é pensado, executado e negado. Então, algumas pessoas dizem que enquanto houver negação do genocídio, ainda há genocídio armênio. Então, qualquer armênio morto na Turquia, na Síria, por ser armênio, ainda é um armênio que é vítima desse genocídio. Mas aí também já é uma interpretação bastante larga, né? E nós, como historiadores, a gente costuma ter uma preocupação muito grande com delimitar os nossos conceitos e nossos objetos de estudo de maneira bem precisa, né? Então, eu, acompanhado, né, melhor dizendo, eu acompanho vários historiadores muito mais relevantes e importantes do que eu na periodização entre 1915 e 1923. Durante o interrogatório, Telleria deixa bem claro que sua motivação em perseguir Talat tinha como base o assassinato de sua família durante o genocídio diante de seus olhos. Ele e outras testemunhas chegam a descrever diversos massacres nas deportações, incluindo uma cena em que soldados turcos agarram sua irmã para violentá-la e a mãe deles grita que eu fique cega. Foi após a aparição do fantasma da mãe de Telleria durante uma noite que ele decidiu assassinar Talat na manhã seguinte. Existiu algum tipo de julgamento para punição dos crimes contra os armênios? No caso do nazismo, a gente sempre fala sobre julgamentos de Nuremberg e tal, mas no caso do Império Otomano, os perpetradores, ou ao menos alguns deles, foram responsabilizados? Deu em alguma coisa? Sim e não. Quando as potências europeias ocupam Istambul após a derrota otomana na Primeira Guerra, é instalado um governo, né, novo no Império Otomano, em Constantinopla / Istambul, e esse governo novo é instigado a montar um tribunal de guerra para julgar os crimes de guerra, os chamados crimes contra a humanidade e civilização que eu comentei mais cedo. E cerca de 17 ou 18 oficiais turcos são indiciados por esse tribunal. Todos eles são condenados à morte por crimes contra a humanidade, sobretudo pelos crimes cometidos contra os armênios. Desses 18, apenas um é executado, um que estava preso e foi executado. Os outros 17, eles foram condenados à morte em absentia, porque eles já haviam fugido do Império Otomano. O Enver Pasha, ele vai para Baku, atual Azerbaijão, ele vai ter um papel importante ali, inclusive no contexto da bolchevização do Azerbaijão, ele é um agente duplo ali entre o Ocidente e o Lenin. O Talat Pasha, que é o principal arquiteto do genocídio armênio, ele foge para Berlim com somas vultuosas de dinheiro do Banco Otomano. E o que acontece é que essas penas elas nunca são executadas pelo Estado otomano. E a partir desse momento, armênios sobreviventes do genocídio armênio em diferentes partes do mundo, eles vão se organizar para executar essas penas. Então a gente tem a criação dentro de um partido político armênio revolucionário, que é a Federação Revolucionária Armênia. A gente tem a criação da chamada Operação Nêmesis, que é uma operação no qual esse partido político vai caçar e matar os turcos
que foram responsáveis pelo genocídio armênio, foram condenados à morte, mas fugiram do Império Otomano antes da condenação. E o caso mais famoso é exatamente o assassinato de Talat Pasha em Berlim. Um jovem armênio a serviço dessa operação, né, que é o Sohromon Tehlirian, fica meses vivendo em Berlim, estudando, né, a rotina de Talat Pasha, até que um belo dia ele vê o Talat Pasha saindo da sua casa, ele vai até o Talat Pasha, chama-o pelo nome. Quando o Talat Pasha se vira, ele dá um tiro na cabeça do arquiteto do genocídio armênio, que cai nas ruas de Berlim sem vida. E automaticamente ele é preso, né, ele vai a julgamento na República de Weimar e ele é inocentado. Ou seja, há ali um julgamento, né, que pegou um camarada, né, preso em flagrante, réu confesso, que matou um camarada que era um convidado da República de Weimar para estar ali, e mesmo assim ele é inocentado. Por quê? O julgamento do Sohromon Tehlirian, ele é considerado um grande julgamento sobre o genocídio, na medida em que ele começa a colocar, né, ele e seus advogados, né, as testemunhas começam a colocar na mesa do julgamento, né, na mesa do júri, uma série de evidências de tudo que o Talat Pasha havia feito contra a população armênia. Então, no fim e ao cabo, ele é inocentado e ele vive até o final da sua vida, né, até a velhice, na cidade de Fresno, na Califórnia, onde está enterrado, tem um mausoléu lá, é um lugar bastante importante para o nacionalismo armênio. Agora, não só ele, o Enver Pasha também foi morto por um camarada dessa mesma operação, o Cemal Pasha, aquele médico que você comentou das injeções e tal, né, também foi morto. Vários desses turcos que foram condenados e não cumpriram a sua sentença, eles foram mortos por esse grupo nacionalista armênio que se dedicou a fazê-lo nos anos 20. Então a gente não tem, né, um julgamento como a gente tem, sei lá, os tribunais de Nuremberg, mas a gente tem esse julgamento que aconteceu em Istambul, que foi invalidado pelo Mustafa Kemal depois. Inclusive, esse único camarada que foi morto pelo julgamento de Istambul, ele foi considerado um herói nacional na Turquia, tem, né, estátuas para ele, nome dele nos lugares e tal. O Mustafa Kemal, ele pede para a Alemanha os restos mortais do Talat Pasha, ele está enterrado hoje na Turquia também, num grande mausoléu, num grande monumento em sua homenagem. Esse julgamento do Sohromon Tehlirian é tido como um julgamento do genocídio armênio de maneira, né, alegórica, né? E há também alguns outros julgamentos aí ao longo da história, em diferentes locais do mundo, mas nada de maneira tão bem acabada quanto foram os julgamentos de Tóquio ou os julgamentos de Nuremberg. Eu queria te perguntar sobre campos de extermínio na Turquia. Você comentou que não existiam, né, como é o caso dos nazistas, mas eu queria te perguntar um pouco mais sobre isso, sobre essa existência de campos e tal, porque existe uma história de que Hitler teria admitido ter sido inspirado no genocídio armênio para empreender o Holocausto. Só que aquela coisa, né, na internet a galera atribui frases e pensamentos a sujeitos históricos que muitas vezes não são verdades, né? Então eu queria perguntar se você sabe alguma coisa sobre isso, se essa influência sobre Hitler é real, como as pessoas falam, se de fato ele se pronunciou a respeito. E eu queria saber se existiam campos de prisioneiros ou coisa assim na Armênia na Armênia não, né, no Império Otomano, que de alguma forma tenham sobrevivido. Eu imagino que não, mas eu tô perguntando isso porque em alguns países, né, onde esse tipo de coisa aconteceu, existe um trabalho de preservação da memória, preservar campos, né? Mas levando em consideração que o Estado turco atual não reconhece o genocídio e se esforça ativamente para que a narrativa do genocídio não emplaque, né? Eu imagino que seja difícil a existência de lugares de memória no território turco, algo assim, né? Enfim, você podia falar um pouco pra gente sobre isso, sobre essa história de Hitler ter se inspirado e sobre essa questão de campos e memória em torno desses lugares, enfim. Sim, não tem nada parecido com Auschwitz, né? Nesse sentido, não existe. O que nós vamos ter ao longo do genocídio armênio são... A literatura costuma chamar de campos de concentração, e eu não gosto de chamar, porque acaba fazendo analogia direta com o Holocausto e é muito diferente, né? Mas o que a literatura às vezes fala em campos de concentração de armênios são basicamente acampamentos de refugiados, né? Onde alguns armênios foram confinados em determinado período de tempo e eventualmente eram mortos, eventualmente morriam de doença, de fome, né? Isso são bastante profícuos no sul da Turquia e norte da Síria. Inclusive no norte da Síria, como eu dizia também, é onde estão os principais lugares da memória do genocídio armênio por conta disso, né? Já que a Síria desde o começo, assim como o Líbano, né, recebem os refugiados e
desde o começo tratam de preservar a memória dos sobreviventes do genocídio. Na Turquia, não. Na Turquia não tem nenhum tipo de lugar da memória sobre o genocídio. O que nós temos são igrejas, escolas armênias, alguns palácios, algumas coisas que pertenciam a armênios, que um ou outro ainda está preservado, meio que como uma tentativa da República da Turquia de dizer, vocês falam que a gente não preserva a cultura dos armênios, mas olha aqui, essa igreja está de pé, né? Essa está de pé, as outras 1.500 não estão ou foram descaracterizadas, né? Então, ainda que tenha um trabalho muito importante aí de um colega aqui de São Paulo, fotógrafo, que passou anos na Turquia fotografando esses locais armênios que ainda existem por lá. Agora, o fato de Hitler ter se inspirado ou não no genocídio armênio é uma controvérsia, porque, de fato, nós temos, na década de 30 e na década de 40, mesmo antes, desde a morte do Sohromon Tehlirian, da morte do Talat Pasha pelo Sohromon Tehlirian, em 22 para 23, nós temos o pleno conhecimento na Alemanha, né, na República de Weimar, do genocídio armênio. Então, assim, as pessoas sabem o que aconteceu, as pessoas falam sobre o que aconteceu, as pessoas acompanharam nos jornais o julgamento do Sohromon Tehlirian com muita atenção, as pessoas liam os 40 dias de Mussadar, do Franz Werfel, que era um autor tcheco-judeu mais de escrita alemã. Então, como eu disse também, vários jovens oficiais alemães serviram no Império Otomano, vários civis alemães estavam no Império Otomano fazendo a construção da ferrovia Berlim-Bagdá, inclusive usando mão de obra armênia. Então, nos anos 30, havia total conhecimento na Europa e no Brasil também, viu, Iclis, dentro dos círculos intelectuais, né, círculos de leitores, de jornais, coisa e tal, do genocídio armênio, certo? Agora, o que acontece na mentalidade europeia desse momento, tem dois grandes eventos colocados assim como grandes eventos que são sinônimos de catástrofes. Uma é a invasão da Bélgica na Primeira Guerra Mundial e o outro é o extermínio dos armênios no Império Otomano. Então, qualquer orador que quer fazer referência a alguma grande catástrofe, ele vai fazer a uma dessas duas coisas, ou as duas coisas. E nós temos o registro, um registro escrito de um discurso que o Hitler fez 9 dias antes das suas tropas invadirem a Polônia, portanto, do começo, da origem, da início à Segunda Guerra Mundial, ele dizendo que, olha, vocês vão entrar no território polonês, façam o trabalho de vocês, não se preocupem com as consequências, porque, afinal, vírgula, quem ainda se lembra da aniquilação dos armênios? Então, tem textualmente, né, no discurso de Hitler, essa frase, afinal, quem se lembra hoje da aniquilação dos armênios? Agora, tem uma discussão muito grande se o Hitler de fato disse essa frase, porque muitos dos discursos de Hitler eram editados depois, então eram adicionadas coisas depois do discurso para ser publicado, e alguns historiadores dizem que essa frase foi adicionada depois, ou que ela estava no discurso e o Hitler não a disse. Isso é uma discussão aqui de sexo dos anjos, né? Não é uma discussão que importa muito pra gente. O que importa é que Hitler, assim como um alemão médio do seu tempo, sabia exatamente do que aconteceu no Império Otomano com a população armênia. Estava na mente das pessoas, na memória das pessoas, aquele crime de 30 anos atrás. Nem 30, 20 anos, 30 anos atrás. Então, a gente tem, né, se a gente puder fazer aí uma corrente, né, genocida, a gente tem práticas alemãs contra os namas e hereros da Namíbia que vão ser repetidas no genocídio dos judeus. Práticas otomanas sob supervisão ou sob a aquiescência dos alemães contra os armênios no Império Otomano que vão ser repetidas no genocídio judeu. Então, existe. Só que aí, os nazistas vão levar isso a um grau nunca antes visto e nunca depois visto também. Eu só quero tomar muito cuidado, viu, Iclis? Você sabe disso muito bem, como professor de história que como historiador que e boa parte dos nossos ouvintes também, pra gente não querer fazer um argumento teleológico da história, né? Tipo, o genocídio dos judeus só aconteceu porque aconteceu dos armênios antes, né? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque por muito tempo os próprios armênios fizeram isso, né? Porque por décadas o genocídio armênio ele não era comentado, não era falado. A partir de 65, com o cinquentenário do genocídio, é que ele passa a ser discutido novamente, né? E falado abertamente novamente. Então, por muitos e muitos anos, os próprios armênios faziam essa lógica, né? Olha, o genocídio armênio, ele é a origem do genocídio dos judeus, porque o Holocausto ele já era amplamente conhecido, ele amplamente foi condenado, né? Logo após a guerra, conhecido, falado, discutido, ensinado, o genocídio armênio não. Então isso também foi uma estratégia dos armênios para aproximar, né, a sua causa, né, e o seu crime, aquilo que os vitimou, né, e acabou com a história de muitos armênios otomanos, para colocar num nível, né, de debate, assim como o Holocausto era colocado naquele momento. Mas de fato essa frase, se não foi falada pelo Hitler, ela foi colocada no discurso de Hitler e era de conhecimento do Hitler, sim, o genocídio dos armênios otomanos. 1922. Após a incorporação da República da Armênia à União Soviética, termina a Operação Nêmesis,
uma operação coordenada por uma célula clandestina da Federação Revolucionária Armênia para assassinar responsáveis pelo genocídio armênio. E na tua leitura, quais foram as consequências desse genocídio? Olha, a consequência mais direta, além da morte de 1 milhão e meio de pessoas, é a diáspora armênia. Então nós temos hoje, assim como os judeus em relação a Israel, nós temos hoje mais armênios fora da Armênia do que na República da Armênia. Nós temos aí, 8, 9 milhões de armênios no mundo inteiro, a maioria na Rússia e nos Estados Unidos, e 2 milhões e meio, mais ou menos, na República da Armênia. Então, a diáspora armênia, ela é uma grande consequência do genocídio. É porque a gente costuma também, viu, Iclas, a gente costuma pensar muito em vítima, né, quando a gente fala em vítima do genocídio, né, a gente fala nas pessoas que morreram, né, mas a diáspora também é uma grande vítima, no sentido de que muitos tiveram suas árvores genealógicas cortadas, a impossibilidade de regressar à terra dos seus ancestrais, muitos perderam bens, né, e tiveram que reconstruir as suas vidas alhures, né, então nós temos vítimas que sobrevivem, né, e inclusive muitos na Turquia hoje que não tem ideia que são armênios étnicos, né, porque foram turquificados nos primeiros anos ali da República da Turquia. Então, se eu pudesse falar assim de consequências no geral, né, agora, uma consequência para a República da Armênia bastante visível também, pensando na geopolítica, é que a República da Armênia ela tem um território muito menor do que, em tese, deveria ser o território de acordo com o Tratado de Sèvres. A República da Armênia é um país que tem 4 vizinhos, né, sendo que a Turquia a oeste e o Azerbaijão a leste são países inimigos, né, países no qual não há relações diplomáticas, no caso do Azerbaijão há até mesmo guerra deflagrada, ao norte é a Geórgia e ao sul é o Irã. O Irã é um grande aliado da Armênia, mas também o Irã tem uma série de sanções e embargos que não permite que o Irã forneça para a Armênia tudo aquilo que ela precisa. Então, do ponto de vista da geopolítica, o genocídio armênio ele ainda é um problema muito sério para uma criação de uma paz duradoura naquela região do mundo, que é uma região conhecida por ser explosiva, né, assim como os Balcãs. Então, em termos gerais, seriam as principais consequências que a gente poderia enumerar. Não tem como a gente falar sobre o genocídio armênio sem falar sobre o negacionismo turco em torno dele e o reconhecimento ou não da comunidade internacional, né? Os turcos até hoje negam esse genocídio e, até onde eu sei, não tem tantos países assim que reconhecem esse genocídio, né? Então, queria pedir para você explicar qual é a explicação que os turcos dão para essa matança, por que eles negam a classificação de genocídio, embora você já tenha dado ao menos parte dessa argumentação numa resposta anterior, e como é que vem sendo o processo de reconhecimento internacional? Bom, a essa altura do podcast, o ouvinte já entendeu tudo que envolveria o reconhecimento da Turquia, por parte da Turquia, do genocídio armênio. Envolveria dizer que a República da Turquia ela foi fundada sobre um genocídio, ela foi fundada sobre o extermínio de 1,5 milhão de armênios e algumas outras minorias. Inclusive que boa parte da economia turca foi turquificada e ela pertencia antes a outros grupos étnicos e religiosos, né? Então, isso, para além de dizer que também reconhecer o genocídio armênio significaria reconhecer que talvez os armênios, a República da Armênia atual, tenha direito sobre terras que hoje fazem parte da República da Turquia, né? Então, assim, a negação do genocídio armênio por parte da República da Turquia é uma negação que tem como objetivo manter esse país de pé tal como ele é. Agora, o que os turcos falam para negar que houve um genocídio, né? Basicamente, os turcos falam que era uma guerra, que durante a Primeira Guerra Mundial muita coisa aconteceu, que o governo otomano não tinha controle sobre as províncias do interior, muito menos províncias rebeldes onde moravam armênios, que muito do genocídio, né, não chamado de genocídio, eles falam, né, the so-called Armenian Genocide, né, em inglês, né, assim chamado genocídio armênio. Muito desse assim chamado genocídio armênio foi provocado, na verdade, por curdos que tinham suas desavenças com os armênios. Isso é muito interessante, viu, Iclas, porque os curdos foram usados pelos turcos como ferramentas para instrumentalizar o genocídio armênio, com a promessa de que depois os curdos poderiam ficar nas terras armênias. Só que a República da Turquia ela vai ter um grande esforço para turquificar os curdos, a ponto do Atatürk dizer que não existiam curdos, existiam turcos das montanhas. Isso fez com que muito rapidamente, nos anos 30, os curdos reconhecessem o que eles fizeram com os armênios e pedissem desculpas. Então hoje, né, os curdos organizados em partidos políticos e grupos independentistas, eles falam, né, que os armênios foram o café da manhã e
e nós, curdos, somos o almoço e a janta dos turcos. Então tem aí uma meia-culpa dos curdos pelo papel que eles desempenharam no genocídio armênio. E então, assim, são essas as desculpas, né? Foi uma guerra, os armênios morreram de fome, de sede, de inanição, de doenças, porque era uma situação de guerra. Muitos foram mortos pelos curdos e muitos se revoltaram contra o governo otomano em levantes, como o levante de Van, levante de Zeytun e vários outros, e aí entraram em confronto com as tropas otomanas e morreram nesse contexto. Mas nunca houve reconhecimento de que houve a matança sistemática de armênios organizada pelo governo otomano. Isso nunca aconteceu. Mesmo o Erdogan, nos últimos anos aí, que fez um gesto ou outro em direção aos armênios, ele sempre fala, me solidarizo com os descendentes dos mortos nos terríveis tempos da Primeira Guerra Mundial. Nunca, jamais reconhecendo o genocídio como tal. Internacionalmente, a coisa muda um pouco de figura. Os armênios, a partir de 65, eles percebem que a Turquia não vai reconhecer o genocídio e que os armênios da Armênia Soviética podem fazer manifestações, mas também tem todo um contexto ali bastante específico. Então, que a diáspora que tem que pressionar para que o mundo pressione a Turquia para que reconheça. O primeiro país do mundo a reconhecer o genocídio armênio é o Uruguai, onde há uma presença armênia bastante importante, e o Uruguai é um país muito pequeno, com uma presença armênia numerosa. Então é muito fácil, de certa maneira, para os armênios uruguaios organizarem ali um lobby, bater na porta do Congresso e pedir para que haja uma aprovação de uma lei no parlamento uruguaio reconhecendo o genocídio. E aí vários outros países vão se suceder nesse reconhecimento. A Argentina, a Síria, o Líbano, a França, onde os armênios são muito poderosos e muito fortes, a própria Rússia e o Canadá também, os armênios têm uma presença importante, e há 2 anos atrás, os Estados Unidos, pela primeira vez, reconheceram, o Joe Biden chamou os massacres de armênios de genocídio. Já há muitos anos, o presidente dos Estados Unidos, no dia 24 de abril, faz um statement sobre o genocídio armênio, mas nunca chamou de genocídio. A primeira vez foi o Joe Biden há 2 anos atrás. Então, hoje, oficialmente, o executivo americano reconhece o genocídio armênio como tal, o que irritou sobremaneira a Turquia, mas também a diplomacia turca ali bateu o pé algumas semanas e não tem muito o que fazer em relação a isso. O Brasil não reconhece o genocídio. O Senado brasileiro tem uma moção de reconhecimento, mas o Brasil, como executivo, não reconhece o genocídio armênio como tal. Então, qual que é a expectativa dos armênios? Que, aos poucos, essa pressão internacional para o reconhecimento seja tamanha que a Turquia não tenha outra saída a não ser reconhecer o que aconteceu como genocídio. Isso não vai acontecer durante o governo Erdogan. É uma aposta que eu faço aqui. Por mais que a Armênia e a Turquia normalizem relações, que é o que parece que vai acontecer em breve, daí o Erdogan reconhecer o genocídio como genocídio, eu acho quase impossível. Mas na história tudo pode acontecer. Apesar da justificativa militar para as deportações, o episódio não trouxe vantagens militares para os otomanos. Pelo contrário. Por exemplo, o alto número de cadáveres causou a disseminação de doenças. E para terminar, eu queria te perguntar qual é a memória desse genocídio, não só para os armênios que vivem no país Armênia, nesse território que é um estado nacional, mas também para os descendentes dessa diáspora armênia, E, se possível, você pode falar um pouco sobre a comunidade armênia no Brasil? Sim, os armênios que vivem na República da Armênia, eles têm uma relação ambígua com a memória do genocídio. É claro que eles fazem a rememoração dos mortos no genocídio. Todo 24 de abril tem uma grande manifestação, tem um baita museu memorial do genocídio armênio em Yerevan, capital da República da Armênia. Mas, assim, por muito tempo, os armênios foram parte da União Soviética, e ainda que em ambientes familiares e acadêmicos o genocídio armênio fosse ali um assunto, do ponto de vista oficial, da República Soviética da Armênia, ele não era uma pauta. Ele passa a ser em 1965. Em 65 há a permissão para que o genocídio armênio ele seja uma pauta da República da Armênia Soviética, inclusive as pessoas indo à rua manifestar. Isso tem ali a ver com a crise dos mísseis. Ou seja, a Moscou falando para a Turquia que se eles ficassem ali de gracinha querendo colocar mísseis da OTAN na região de Kars voltado para a União Soviética, leia-se voltado para a Armênia Soviética, pode ser que os armênios soviéticos pleiteassem suas terras de volta na República da Turquia. Até ali um embrólio diplomático e tal, na época do Khrushchev, bem interessante, mas é papo para um outro dia. Agora, na diáspora, Iclis, é interessante porque os armênios muito sobrevivem ao genocídio, vão para a Síria e para o Líbano originalmente, daí eles emigram para outras partes do mundo. Primeiro vão para a França, grosso modo, e da França eles querem fazer a América. E aí o processo é bem parecido com o processo dos árabes que vêm para a América. América, leia-se Estados Unidos.
Só que muitos vêm parar no Porto de Santos, ou no Porto do Rio de Janeiro, ou Buenos Aires e Montevidéu. Uns por serem enganados por agentes de viagem, outros por conhecerem pessoas que já haviam vindo antes, então, né, vem inspirado por amigos, familiares, conhecidos, e outros porque esbarram nas restrições de imigração que os americanos levantam nos anos 20 a povos asiáticos, sobretudo visando os chineses, mas os armênios acabam encaixando nesse rótulo de povos asiáticos, então eles vêm para a América do Sul para poder pegar papéis sul-americanos, né, passaporte sul-americano, para poder ingressar nos Estados Unidos, não como asiáticos, mas como brasileiros, argentinos, uruguaios, etc. E aqui eles vão formando suas comunidades, né, no Brasil, sobretudo em São Paulo, originalmente na região central de São Paulo, 25 de março, depois na região norte da cidade, os bairros de Santana e Mirim, também na cidade de Osasco, né, na época era parte de São Paulo, alguns no Rio, alguns vão para Campo Grande, né, no interior, fazendo ali também aquela coisa de mascate, né, eles vão andando pelo interior do Brasil vendendo mercadorias e vão se fixando. O Uruguai e a Argentina têm comunidades maiores do que a brasileira, se não, a uruguaia não é absoluta, em números absolutos maiores do que a brasileira, mas em números relativos sem dúvida. E a Argentina é uma comunidade gigantesca, é uma comunidade armênia maior, é uma das maiores do mundo, né? E ali vão criando suas igrejas, associações, escolas, partidos políticos e se integrando às sociedades receptoras, né, de maneiras variadas, né, em maior ou menor grau. Agora, a memória do genocídio é um negócio bastante interessante, né, porque, de certa maneira, as pessoas que vivem em diáspora, né, na diáspora armênia, elas consolidam uma visão de Armênia, uma visão de pátria-mãe, uma visão de terra ancestral, que não é a República da Armênia atual, mas são as áreas onde hoje é a República da Turquia, né? Então, para o armênio de São Paulo, para ele, a pátria-mãe dele é a cidade de Kahramanmaraş, que é onde teve o terremoto agora, que é de lá, a maior parte da população armênia do Brasil veio de lá. Não é Yerevan, né? Não é a Armênia atual, a República da Armênia atual. Então, a gente tem algumas coisas bastante interessantes no sentido de, em momentos que a diáspora defende determinada pauta e a República da Armênia defende outra. Então, há muito vem se falando em restabelecer as relações entre Turquia e Armênia sem pré-condições. Isso é essencial para o povo da República da Armênia, né, que é estrangulado economicamente pelas fronteiras fechadas a leste e oeste. Agora, quando o governo da Armênia fala em restabelecer relações, a diáspora armênia grita dizendo que não, que essas relações só podem ser restabelecidas quando a República da Turquia reconheceu o genocídio armênio. E aí a República da Armênia fala, mas espera aí, vocês não estão morando aqui, né? Quem mora aqui somos nós, e a gente passa por dificuldade porque essas fronteiras estão fechadas, né? Vocês estão na diáspora, a terceira, a quarta geração, né? Então, assim, vivendo, né, as vidas de vocês, alguns de vocês com muito dinheiro, né? Por exemplo, família Kardashian, por exemplo, os caras da banda System of a Down, né? Enfim, a gente vai longe. Então, a gente tem alguns atritos dessa disputa de quem são os guardiões da memória do genocídio armênio, se é a diáspora, né? Esses que foram vítimas do genocídio, sobreviveram, fugiram e reconstruíram suas vidas, ou se é a República da Armênia, que é o Estado Nacional dos Armênios no mundo. Também tem vítimas do genocídio, mas são atravessados por fatos da vida ordinária, né? Preço da comida, preço da energia, a dependência da Rússia e por aí vai. Então, seria esse um grande pano de fundo. A comunidade armênia no Brasil, ainda que muito pequena e concentrada em São Paulo, é bastante dinâmica, né? Tem seus clubes, tem suas igrejas, tem sua escola aberta aí para todo mundo que quiser visitar, conhecer, né? E tem seus nomes mais famosos, né? Araci Balabanian, Stepan Essessian, o Fiuk, né, que é filho do Fábio Júnior com uma senhora armênia, né, de família Kartalian, e alguns outros casos aí também que a gente pode conhecer. Armenian genocide is so deep in our roots, and our ancestors were killed. And as an Armenian, you feel that inside. Turkey guilty of genocide! Turkey guilty of genocide! A painful memory this community refuses to bury. Recomendação de leitura para quem ouviu até o final, se interessou, quer saber mais sobre o assunto e agora quer ir para os livros, né? Se você tivesse que recomendar até 3 livros sobre o assunto, o que é que você recomenda? Deixa eu fazer aqui trapacear um pouco. Eu vou recomendar coisas também além de livros, pode ser? Ou você vai ficar chateado comigo? Não pode recomendar, pode. Tá, eu recomendo então para começar um documentário chamado Screamers, né, os gritadores, né, vem de scream, grito, que é um documentário sobre a banda System of a Down, né. Eu sei, viu, Iclis, que você, assim como eu, é do rock e é do metal, e assim como eu, você se enveredou em algumas pesquisas historiográficas inspirado em bandas de rock, né? Sim, então, até o começo do meu doutorado eu pesquisava era isso.
Pois é, então, e toda a minha trajetória na pesquisa sobre o genocídio e a diáspora armênia é por conta do Sistema Vadão. Então, eu recomendo aqui o documentário, né, da banda chamado Screamers, que vai mostrar a militância da banda para o reconhecimento do genocídio. É um documentário de 2004 ou 2005, né, já tem aí seus quase 20 anos, né, mas é muito bom. Tá no YouTube na íntegra, então vocês podem encontrar sem muito esforço. Tem um livro recém-saído pela EDUSP, editora da Universidade de São Paulo, chamado Genocídio Armênio. É simples assim. É uma compilação de artigos feitos de uma conferência que aconteceu na USP alguns anos atrás, organizado pela Maria Luísa Tucci Carneiro e pela professora Lucine Yehiazarian, né, professora do Departamento de Armênio da USP. Esse livro é muito bom, né, é um livro com historiadores e cientistas sociais do mundo inteiro que vieram a São Paulo naquele momento, e suas contribuições estão compiladas nesse livro. Eu tenho com a professora Tucci Carneiro e com o professor Carlos Bucco também um livro organizado e publicado pela Humanitas, também editora da USP, só que está esgotado, então não vou dar uma dica que o leitor não poderá acessar. Quem tem acesso à língua inglesa, eu recomendo um livro chamado The Great Game of Genocide, de um historiador escocês chamado Donald Bloxham. Esse livro ele é muito importante porque é um livro que ele tem uma visão bastante crítica da historiografia tradicional do genocídio armênio. É um livro que, historiograficamente, ele tem um arcabouço ali teórico e metodológico bastante interessante, e como diz a professora Monique Sorachevsky, que comentei aqui mais cedo, né, é um livro que irrita turcos e armênios de maneira igual, né? Então, num tema sensível, num tema polêmico, é um livro também que vale a pena quem tem acesso à língua inglesa, né, e quem tem um interesse bem mais focado no tema, adquirir. Então é isso. Heitor, tem alguma consideração final? Queria agradecer aí, Iclis. Eu sou um ouvinte, como eu disse, né, do História FM, tenho uma grande admiração pelo trabalho. Não sei se você sabe, acho que eu comentei com você uma vez, né, mas eu escrevi uma pesquisa sobre o uso de podcast como instrumento de formação contínua de professores da educação básica, e o História FM foi a minha análise de caso, né, então tenho uma admiração mesmo, um respeito muito grande pelo seu trabalho, né, e deixo aqui também o registro de como que o seu trabalho é importante para a formação contínua dos professores, todos os professores que escutam o seu trabalho para se manter atualizado, né, nos temas historiográficos. E eu estou nas redes sociais, né, meu Twitter é o @doutorheitor, que não tem nada de pretencioso nesse título, é só uma piada, né, porque eu não gostava de ser chamado de Doutor Heitor, né, e aí, como eu não gostava, as pessoas me chamavam assim, por causa da rima, e aí eu resolvi colocar no Twitter para ver se as pessoas paravam de chamar na pirraça, né, meio que aceitando a brincadeira, né. Então estou no Twitter, Doutor Heitor, à disposição para continuar esse diálogo e para falar de qualquer outra coisa que os ouvintes tenham interesse. Então é isso. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que os nomes dos livros e documentário e material citado aqui vão aparecer no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Então, se você não pegou bem o nome de alguma coisa, é só entrar no post desse episódio lá no site que você acha. Não tem anúncio no site, pop-up, aquele monte de chatice que virou padrão em sites hoje em dia, então é um site bem tranquilo de visitar. E não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com R$2 por mês você já financia o podcast, e com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.